Fala, fala, bem-vindo pessoal, bem-vindo a mais um Raio-X da Banca. O que é isso, pessoal? O Raio-X da Banca é um evento que a gente faz onde a gente descreve direitinho quais são os temas mais frequentes das provas que mais vocês estão interessados. A gente traz os especialistas aqui para fazer uma dissecção, uma verdadeira análise dessa prova, entendendo quais são os temas que mais caem, como que eles caem, discutindo algumas questões. Então, aproveita muito esse momento que está aí na boca da prova para você dominar 100% dessa prova e ir com muito mais tranquilidade. Vamos com tudo e que comece o Raio-X da Banca. Fala galera, tudo bem? Bora para mais uma revisão, mais uma prova dominada? Eu sou o Henrique, professor e coordenador da cirurgia do Grupo Medicoff, e agora nós vamos dominar a prova dos amigos. AMRIGS, AMRIGS, chame do jeito que você quiser, eu gosto de chamar de prova dos amigos. Não importa, né? Mas a gente vê escrito AMRIGS e lembra dessa prova. Vamos entender como é a prova, como são as questões, o que vale mais a pena revisar nessa reta final para ir bem nessa prova de R+, cirurgia. Eu vou revisar as questões de cirurgia geral e cirurgia geral avançada da prova de R+. Tem questões de outras especialidades que vão ser revistas pelos especialistas. Por isso que o Medicoff é tão bom. Cada um fala só o que sabe, cada especialista na sua área, cada um no seu quadrado. A prova dos amigos é uma prova curtíssima. Pouquíssimas questões, 30 questões, direta e reta. E mesmos temas, quase sempre, todo ano, uma questão de hérnia, uma questão de trauma, uma questão disso, sempre igual, sempre questãozinha rápida, alternativa rápida, 30 questões. Desesperador, para quem tem acostumado a fazer prova grande, o cara vê só 30 questões, fala, meu Deus, tem que acertar 29, 28, não posso errar, acaba em 50 minutos, tem alguma coisa estranha. Lembre disso, lembra que a prova é direta e reta e curta, se prepara para essa batalha. Você vai mais preparado, você já está sabendo o que está acontecendo, você não se assusta. É uma prova também que gosta muito de pôr incorreta. Então, apesar de ser muito curta, tem que tomar cuidado. Se você vai com pressa, você pula o incorreto, escolhe a certa, que tem várias, cuidado. É uma prova que é curta, então aproveita. Lê a questão com calma, lê de novo, marca, remarca, vê a prova inteira, faz as fáceis, vai no banheiro e volta, olha para todo mundo dar risada, fica olhando para o teto um pouco, para respirar. Dicas, táticas, tudo vale, tudo faz diferença, é no detalhe. E você tem que saber o seu inimigo para ir melhor na prova. E aqui você sabe que é uma prova de pouquíssimas questões. Mas, se você quiser estudar e o que acha que vai cair, aqui eu acho que o tema mais quente da cirurgia geral. São sempre os mesmos, né? Você fala, isso sempre é. Sim, mas é o que sempre cai. Em toda a prova cai trauma. Em toda a prova cai abdômen agudo. Em toda a prova cai hérnia. E perioperatório cai também. Na prova dos amigos, AMRIGS, cai muito trauma geral, tórax e abdômen. Cai abdômen agudo inflamatório e vias biliares. Cai muito a hernia inguinal, conceitos básicos, às vezes alguma coisa mais específica que a gente não lembra. E no R+, uma outra questão de HDA. Então o asterisco estrelinha, se você quiser revisar, é HDA. Porque o perioperatório cai muito mais no R1. Só que as questões de R1, vira e mexe, aparecem no R+, ou vice-versa. Vale a pena dar uma olhada nas questões de R1 também. Essas são as dicas. Vamos começar a revisar. Vamos começar com as nossas famosas previsões do Medicoff, achando o que vai cair e o que não vai cair, vendo temas quentes, imagens, flashcards, fluxogramas, depois vendo questões. É assim que aprende na fase final, dinâmico, estudo dinâmico. E esse aqui é uma imagem que você já viu, você já me conhece, eu já expliquei, mas eu pus ali o meu meme acertando porque caiu tudo que eu falei. Caiu questão, cai questão de anatomia de hernia inguinal. E você precisa revisar. Ah, mas eu já vi muitas vezes. Então, olha a imagem, eu vou dar um zoom, e me explica. Quero ver se você realmente lembra tudo. Ah, você não precisava nem estar vendo a revisão. Pode ser que você lembre. Ótimo, vai lembrar mais uma vez. É assim que a gente aprende. Por que eu decorei meu CPF? Porque eu falei 1 milhão de vezes. Eu não lembrava, tinha que falar de novo. Eu não lembrava, tinha que olhar. Até que eu cansei e lembrei.
É assim que você vai passar na prova, por exaustão. Você não aguenta mais ter que me ouvir, ter que olhar e ter que falar os limites do triângulo de Hasselbalch. Você nunca mais esquece, você acerta a questão. Então vai, me explica as imagens. Dá um pause e explica tudo que você está vendo aqui, depois vê se você explicou certo. Aí eu fico feliz. A anatomia da região inguinal, a gente precisa saber. Precisa saber os planos. Pele, subcutâneo, aponeurose do oblíquo externo, que vem lá de cima e se dobra e vira o ligamento inguinal. Ligamento inguinal é o limite inferior do canal inguinal. E a aponeurose do oblíquo externo está por cima. Você abre a aponeurose do oblíquo externo, cai no canal inguinal, que tem o funículo espermático. O chão do canal inguinal, atrás do funículo espermático, é a fáscia transversalis. E mais para cima um pouquinho, o arco tendíneo, o músculo oblíquo interno e transverso, formando o arco tendíneo. Tá? O limite medial da região é o reto abdominal, que é o limite medial do triângulo de Hasselbalch. O limite inferior é o ligamento inguinal. E os vasos epigástricos inferiores são um grande marco anatômico. É o limite lateral do triângulo de Hasselbalch e é o que divide as hérnias inguinais diretas, fraqueza da parede posterior, mediais ao vaso epigastro inferiores, das hérnias inguinais indiretas, que entram pelo anel inguinal interno, persistência do conduto peritônio vaginal, e laterais ao vaso epigastro inferiores. E abaixo do inguinal a gente ainda tem a hérnia femoral, medial aos vasos femorais. É a mesma coisa que essa imagem, só que uma visão lateral. A gente está vendo a aponeurose do oblíquo externo, aponeurose do oblíquo externo, virando ligamento inguinal, o teto do canal inguinal, abrir, cair no canal inguinal, funículo espermático. O oblíquo interno e transverso fazem o arco tendíneo lá para cima. E o oblíquo interno ainda faz o cremaster, que envolve o funículo espermático. Aqui atrás, no chão do canal inguinal, fáscia transversalis. E olha, no meio, os vasos epigástricos inferiores, dividindo a região. Aqui, uma abertura na fáscia transversalis lateral aos vasos epigástricos inferiores, lá no cantinho, anel inguinal interno, onde entram todos os elementos do cordão, funículo espermático, vêm pelo canal inguinal e saem no anel inguinal externo. Ele é uma abertura na aponeurose do oblíquo externo, que vai para o testículo nos homens. Sabe tudo isso? Está pronto para a prova. E outra coisa que o R+ precisa saber é a outra visão anatômica. Ai meu Deus, mais nomes, mais decorebas. Infelizmente sim. Ali, tudo isso aqui é a visão anterior. Vou fazer uma hernioplastia inguinal a Liechtenstein. Eu tenho que saber isso aqui. Mas se eu vou fazer uma hernioplastia inguinal videolaparoscópica, tap-tap, eu preciso saber isso aqui. A visão do orifício miopectíneo de Frouchot, o Y invertido e os 5 triângulos. Estou dentro da barriga, estou olhando a parede. O orifício miopectíneo de Frouchot é toda a região da parede abdominal não delimitada por musculatura, não tem músculo, por isso é mais propenso à formação de hérnias. A gente tem limite medial, pubis e reto abdominal, limite superior, o arco do transverso do oblíquo interno, limite lateral, lá atrás, aqui escondido, nem dá para ver, psoas, e aqui atrás também escondido o Cooper, ligamento de Cooper. Esse orifício miopectíneo de Frouchot todo é dividido em superior, anterior, posterior ou superior inferior pelo ligamento inguinal que está passando aqui atrás e ele ainda é subdividido pelo Y invertido. Qual é o Y invertido? Está aqui, ó. Olha que bonitinho o Y. Vasos epigástricos inferiores, ducto deferente, vasos espermáticos. 5 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5. Um triângulo aqui, outro triângulo aqui, outro triângulo aqui, outro triângulo aqui, outro triângulo aqui. 5 triângulos. Ó, Y invertido. O triângulo superior e medial, desse lado aqui, hérnias inguinais diretas. É o triângulo de Hasselbalch, o vaso epigástrico inferior, o ligamento inguinal e o reto. Hérnia inguinal direta. Lateral aos vasos epigástricos inferiores, hérnia inguinal indireta, entrando pelo anel inguinal interno. Superior ligamento inguinal, lateral aos vasos epigástricos inferiores. E tem 3 triângulos embaixo, divididos pelos bracinhos. O triângulo verdinho, hérnia femoral, que é medial aos vasos ilíacos externos que viram femorais. O triângulo do meio, triângulo da morte, onde estão os vasos ilíacos externos, mexeu ali, sangrou, morreu. E o triângulo lateral inferior ao ligamento inguinal, triângulo da dor, pain, onde tem nervo femoral, nervo cutâneo lateral femoral da coxa, ramo femoral do gênito femoral. Mexeu ali, dói pro resto da vida.
A dica é, você vai pôr a tela cobrindo tudo, mas na hora de fixar, você fixa ela nas partes de cima, ou no máximo no Cooper aqui. Não mexe muito para lá, que vai dar problema. Revisão completa de anatomia. Outro assunto que a gente precisa revisar, pré-operatório. Rápido. Checklist da campanha segura de OMS, você já ouviu falar também. Checklist para evitar erros durante a cirurgia. 3 fases, check-in, time-out e check-out. Check-in, antes da indução. Confirma com o paciente, confirma a cirurgia que vai ser feita, confirma o lado certo para não tirar a perna errada, não tirar o testículo errado. Time-out, intubei, deu tudo certo. Qual a cirurgia vai ser feita? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? Material tá bom, antibiótico foi feito, tá tudo pronto? Pronto, opera. Acabou, check-out. Deu certo a cirurgia? Saiu alguma coisa? Faltou algum material? Como está a contagem? Como vamos cuidar dele no pós-operatório? E outro tema de perioperatório muito quente no R1, então eu relembro um pouquinho no R+, porque pode aparecer, é o REMIT. Resposta endócrino metabólica imunológica ao trauma. Seja um trauma, seja uma cirurgia, porque toda cirurgia é um trauma. Sofrer um trauma, o corpo humano tem que reequilibrar a homeostase. O sistema nervoso central, parasimpático, simpático, glândulas do sistema nervoso central são ativadas e fazem essas coisas. Cada enzimas vai seguindo o fluxo, aumenta isso. Catecolamina aumenta, porque é uma reação de luta ou fuga. Cortisol aumenta, vasopressina aumenta, aldosterona aumenta. E com isso, o paciente faz catabolismo, vasoconstrição, hiperglicemia, gliconeogênese, retém água. E a pergunta às vezes é só isso mesmo. Ah, no REMIT o que acontece? Vasopressina aumenta. Paciente fez uma cirurgia. Como você espera que esteja o cortisol? Aumentá-lo. É isso. Tá? E o último tópicozinho, antes da gente ir para as questões, é uma revisãozinha que eu já fiz em algumas revisões e na aula, e eu sempre comento, lesão de via biliar. Prova de R+ gosta de patologia aguda de via biliar, colecistite, colangite, coletocolitise e complicações pós-colecistectomia. E aí a complicação pós-colecistectomia pode ser no intraoperatório ou no pós-operatório. No intraoperatório, estou operando uma vesícula difícil, uma via biliar, uma colecistectomia difícil. Tento sempre garantir a visão crítica de segurança. Ver 2 estruturas, apenas 2 indo para a vesícula, dissecar o trigonoide platocístico e dissecar o terço inferior do platocístico. Ótimo, eu estou seguro para clipar e operar. Se eu não conseguir ver isso, eu tenho que pensar em bailout procedures. Fazer uma colangiografia, fazer uma colecisté fundocística, fazer uma colecisté parcial, TUREC, drenar e chamar o especialista. Mas, caso eu clipe estrutura errada, caso esteja vazando bile durante a cirurgia que eu não percebi, quais são as minhas opções? Opção 1, fazer a colangio intraoperatória e tentar identificar as estruturas, fazer o diagnóstico. Sem resolver, eu sou cirurgião de via biliar, estava realmente tudo podre, faço a biliodigestiva, faço a cirurgia, faço o que tem que ser feito. Não sei resolver, dreno, antibiótico, suporte clínico, manda para o especialista, faz exame de imagem, faz o exame para diagnóstico melhor e aí resolve. Mas o mais comum é no pós-operatório, é o que aparece sempre nas provas, tá? Mais comum. O paciente operou a vesícula, voltou com dor, febre, mal-estar. Você fez um ultrassom, fez uma tomografia, fez exames, viu que tinha uma coleção, ou viu que o paciente tinha dilatação da via biliar, estava ictérico. E agora? É um cálculo residual? É uma ligadura inadvertida? É uma fístula? É um ducto de Luschka? Não sei e não me importa agora, porque agora eu preciso resolver a fase aguda. Ele está com uma coleção, um bilioma, ou ele está com uma colangite, quase colangite. Eu preciso drenar a coleção, dar antibiótico, desobstruir com CPRE. Resolvi a fase aguda. Aí eu investigo melhor, faço exame e descubro, era um cálculo residual. Ótimo, faz CPRE. Ou já fez a CPRE porque estava colangite e tirou o cálculo. Era uma estenose. Beleza, dá para passar prótese? Dá para fazer alguma outra coisa ou vou ter que fazer biliodigestiva? Não, era só o cístico vazando porque soltou o clipe. Eu drenei, passei uma prótese, resolvi. Pronto. Siga o fluxo. Para a prova, para agora, essa reta final, é flashcard, ficha resumo, questão, decorebinha, mapa mental. Não adianta assistir a aula enorme. Não vai valer a pena, você vai ficar cansado, não vai lembrar nada. Revisões de véspera, é um bom jeito de estudar.
E estar bem fisicamente e mentalmente. Tem que estar preparado, focado, com energias. Para chegar no dia da prova, você está pronto para matar 1000 pessoas, subir uma montanha, ganhar a intermédia. Aí você consegue fazer a prova bem, você está preparado. Se estiver cansado, com sono, sem energias, é pior. Vamos junto nessa reta final. Força. E vamos ver as questões. Caiu exatamente assim em 2023, no ano passado, na prova dos amigos. No R+. Eu avisei que ia cair. Não falei que ia cair. Quais as 3 bordas do triângulo de Hasselbalch? Porque se eu soubesse, eu vendia a prova, eu vendia a questão, falava isso, eu não estava aqui. Mas eu falei, vai cair hérnia, vai cair anatomia. Estude a aula de hérnias. Quem estudou, acertou. É uma questão considerada fácil, mas não é fácil. É simples. Fácil nada é. Nem na hora da prova, nem se lhe perguntar seu nome é fácil. Porque a gente está nervoso, está cansado, está preocupado, tem muita pressão. Então, não vamos menosprezar nada disso. É simples, não é fácil. Até porque ele pôs tudo aí estrutura da região da anatomia. Por isso é importante decorar, virar medular. Porque você está nervoso, está cansado, está estressado, o seu CPF você não esquece. Aqui você não esquece. E para eu mostrar como as provas cobram. 3 bordas, 3 limites do triângulo de Hasselbalch. Eu acho que é Hasselbalch, hein? Eles escreveram errado na prova deles. Ou tem os 2 nomes, ou eu aprendi errado. Tanto faz. É o triângulo de Hasselbalch da hernia inguinal. Artéria epigástrica superior. Estava cansado, marquei essa. Não, é inferior. A superior é lá do tórax. Tem nada a ver com o triângulo de Hasselbalch. Borda do músculo transverso do abdômen? Não. É do músculo reto. O transverso é o arco tendíneo. Anel inguinal interno não é limite de nada. Ele é uma abertura na face transversalis, por onde entram as hérnias inguinais indiretas. Ligamento inguinal. Perfeito. Ligamento inguinal é sim um limite. Olha, caiu na prova. Acertei, garanti. Errei essa questão, eu errei, eu tô fora. Não pode errar. Acontece de errar, porque você está cansado, está nervoso, não estudou do jeito certo. Tá aqui um exemplo de questão da prova do Amigos. E olha o que cai. Nessa caiu bem assim. Mas também cai. E caiu em 2021, e eu falei para estudar, caiu em 2023, caiu em 2022 também. Anatomia cirúrgica da região inguinal. É a mesma coisa. Isso aqui é uma anatomia cirúrgica da região inguinal. A anatomia cirúrgica da região inguinal. Assinale incorreta. Eles pedem muito incorreta. Você está cansado, você não presta atenção. A prova é muito curta, então menos chance de você errar isso. Mas respira fundo, leu e marca. E incorreta, escreve, grifa, olha várias vezes. Ele quer a errada. Tá? O trato iliopúbico está localizado posteriormente ao ligamento inguinal e cruza os vasos femorais. Perfeito. Ilho, pubis. Ele vai por trás, uma continuação do inguinal Cooper até a espinha ilíaca, o trato iliopúbico, é tudo isso, tá certo? O ligamento pectíneo forma a borda posterior do canal femoral. Perfeito, canal femoral, onde tem os vasos ilíacos atravessam para a coxa e viram vasos femorais, a hérnia femoral vem medial a eles. O canal femoral é abaixo do ligamento inguinal, acima do ligamento pectíneo. Perfeito. A tá certo, B tá certo. O músculo cremaster se forma a partir das fibras do músculo oblíquo externo, envolve o cordão espermático. Tô cansado, ele quer a incorreta, acertei. Eu erro essa questão fácil, erro fácil isso aqui. Mas a letra C é incorreta, porque é o músculo oblíquo interno, então eu nem precisava saber de mais nada. Eu só precisava lembrar que o músculo oblíquo interno que faz o cremaster envolve o funículo, letra C está errada, porque não é externo. Matei. E a letra D está certa. Tá? Parede inferior do canal inguinal é o ligamento inguinal e o lacunar. Né? E isso é a parede inferior. O chão, a parede posterior, aí é a face transversalis. O ligamento lacunar é a lacuna. Ele preenche entre o Cooper, que chega no pubis, e o inguinal, que chega no pubis, tem o lacunar ali, junto dos dois, preenchendo a lacuna do pubis. Certo? É importante saber esses nomes, é importante revisar essa anatomia, porque cai de novo. Ah, caiu o Hasselbalch. Ok, você vai estudar o Hasselbalch, vai estudar a anatomia toda e vai estudar essa questão de novo.
Porque vai cair de novo uma pergunta parecida. E caiu. E aí aqui também apelou. Essa é para rir mais. Incorreta e TAP. Vídeo. Ele quer saber não só anatomia, ele quer saber técnica cirúrgica. Isso é difícil, mas vamos relembrar, aprender e entender. A gente discutiu toda a anatomia. Os vasos epigástricos inferiores são identificados ao longo da porção inferior do músculo reto. Eles vêm do reto, descem depois, né? E são um marco anatômico importante. Tá certo. Ó, essa eu já risco, porque está certa. O ligamento de Cooper precisa ser liberado da sínfise púbica lateralmente até o nível da veia ilíaca externa. Ficou muito confuso isso aqui. Não gostei. Não acho que tem que ser nada disso. É realizado um retalho peritoneal na parede abdominal anterior que se estende da prega umbilical até a espinha ilíaca superior. O que ele quis dizer com isso, professor? Não entendi nada. Ele perguntou aqui da técnica TAP. Tá? Eu vou mostrar uma imagem e explicar. A tela de polipropileno, a tela, ocupa o espaço direto, indireto e femoral e fica sobre as estruturas do cordão. Perfeito. Tem que cobrir todo o orifício miopectíneo de Frouchot, a tela. Olha a técnica cirúrgica do TAP. O que está errado é o B. Olha essa imagem. Agora você vai entender a questão. Isso aqui é o TAP. A primeira imagem que a gente viu, o peritônio estava íntegro. Para operar a hernia inguinal por vídeo, eu preciso abrir o peritônio, fazer o flap peritoneal, dissecar todo o orifício miopectíneo de Frouchot, reduzir as hérnias se existirem, pôr a tela, porque a tela é pré-peritoneal, não é dentro da barriga, eu ponho a tela cobrindo tudo isso e fecho o peritônio. Pronto. O que a gente está vendo aqui? O ligamento de Cooper, só na parte medial. A hérnia femoral estaria aqui, ó. O que a gente está vendo aqui, ó? O ligamento inguinal. A hérnia direta estaria aqui. A hérnia inguinal indireta estaria aqui entrando no anel inguinal interno, junto com os elementos do cordão. Olha o ducto deferente e os vasos espermáticos. Olha os vasos ilíacos externos. A tela vai cobrir tudo isso aqui. E o lacunar até ainda estaria aqui, ó. Pronto. Olha que coisa linda. Vasos epigástricos inferiores, marco anatômico importante. O retalho tem que ser da prega umbilical, tem que soltar desde a prega umbilical aqui, do medial, até lá no cantinho, espinha ilíaca anterior superior. Soltar tudo para cobrir a tela, cobrir todo o orifício. E a tela vai ocupar tudo. A letra B está errado. Eu não preciso liberar o Cooper, eu não preciso liberar ele lateralmente do pubis até a veia ilíaca externa, não. Você precisa liberar só um pedaço. O que eu entendi foi isso, tá? Foi o que eu entendi, foi o que a questão explica e as outras estão certas. Maravilhosa revisão do TAP. E caiu até a hernia umbilical no R+. Incorreta de novo. Hernia umbilical. Incorreta. Em adultos, a maioria é adquirida. Sim, em criança é congênito. Em adulto é adquirido. Fatores de risco. Obeso, diabético, hipertenso. A ocorrência de estrangulamento é comum. Cuidado. Hérnias pequenas e assintomáticas não precisam operar. Se você fizer ultrassom tomografia na população mundial, até um quarto o ultrassonografista da radiologista vai falar, tem hérnia umbilical. Você palpar, você vai ver a cicatriz umbilical na maioria das pessoas. É hérnia assintomática, não é para operar. Você opera quando? Dor, grande, estética, sintomas, etc. Aí você opera. Agora, quem tem ascite descontrolada, a hérnia vai aumentar, vai piorar, vai doer, pode romper. Aí tem que operar. Agora, estrangulamento é muito raro, tá? Porque de tanta... A gente tem, sei lá, 1000 de 100 pacientes, 25 tem hérnia umbilical. Quanto que encarcera estrangula? 1. Tá errado. Tá incorreto. Letra B. Sabendo o conceito da aula básica, você acertava. Mas tem que tomar cuidado. Não é fácil essa questão. É simples, não é fácil. Revisamos a hernia umbilical agora. Estamos prontos para a prova. E aí é uma questão de trauma. E eles gostam que nem todas as provas por aí, conceito básico, clássico do trauma é o quê? Quem dita principalmente as condutas? A condição hemodinâmica do paciente. Todo paciente que sofreu um trauma pode estar sangrando.
Se ele está sangrando e está sangrando muito, ele está instável hemodinamicamente. Hipotenso, taquicárdico, choque, pálido, vai morrer. Esse paciente precisa de uma intervenção agressiva. Eu preciso controlar o sangramento rapidamente. O paciente que está bem, normocárdico, normotenso, corado, consciente, acordado, orientado, pode até estar sangrando, mas está um sangramento controlado. Eu tenho que fazer o diagnóstico, ir com calma, e posso fazer não operatório. Salvo exceções, obviamente, analisa bem o caso. Mas a principal condição que dita abordagem no paciente vítima de trauma, agressiva ou não, é a condição hemodinâmica. É a primeira coisa. Politrauma, trauma abdominal, TCE, taquicárdico. Fez tomografia, então tá bem. Trauma esplênico, víscera parenquimatosa. Trauma hepático, víscera parenquimatosa, líquido. Sangrou, tudo bem. Tem sangue na barriga, o baço e o fígado estão machucados. Agora olha a pergunta. A indicação para laparotomia imediata. Você não precisava nem passar o caso. Você podia escrever assim, ó, trauma, laparotomia imediata. Quanto? Lesão hepática grau 2, trauma hepático, víscera parenquimatosa grau 2, que é baixo. Ah, mas tem no baço, tem no fígado. Peraí, imediato? Agora? Não, nem precisa operar, faz tratamento não operatório. Requerimento de transfusões em face de instabilidade hemodinâmica. Tá morrendo a pessoa, a criança, o paciente. Tá transfundindo, tá instável. Já devia ter operado para controlar o sangramento. Lesão esplênica grau 3 na tomografia. Laparotomia imediata. Grau 3, posso fazer arteriografia, posso fazer não operatório, posso operar também. Esplenectomia, mas imediata? Não. TCE. É TCE leve, moderado ou grave? Vou fazer laparotomia imediata porque o paciente tem TCE. TCE grave é uma contraindicação a tratamento não operatório, mas não é laparotomia imediata. Certo? Requerimento de transfusões em face de instabilidade hemodinâmica. Questão legal. Quando operar o trauma abdominal? Quando que eu opero? Imediato, principal, a urgência, instabilidade hemodinâmica. Agora, uma peritonite clara e persistente, difusa, que não melhora, vai ter que operar também. Um paciente empalado ou eviscerado, tem que operar logo também. Um ferimento transfixante, um tiro que entrou aqui, saiu aqui, uma lança que transfixou, tem que operar também. Outras, mais avançadas, um líquido livre. Tem sangue, até que se prova o contrário, líquido livre. Sem lesão de víscera parenquimatosa, ou seja, não tem trauma de baço, não tem trauma de fígado. Da onde está vindo esse líquido? Não sei, tenho que operar. Pode ser um sangramento de meso, uma lesão de alça. E uma lesão órgão específica, por exemplo, pâncreas. Se tiver uma transfixação do pâncreas, tem que operar. Se tem uma lesão de diafragma, geralmente tem que operar. Cólon delgado, tem que operar. E caiu, e cai, tórax e toracotomia. E olha que legal. 2022, são indicações de toracotomia no trauma. Quando operar o tórax? Hemotórax, saiu 400 ml, 400 ml, está sangrando ativo, bastante. Hemotórax, 350, 350, quase a mesma coisa da primeira alternativa. Hemotórax saiu imediatamente 1.700 ml. Quais estão corretas? Ah, mas você falou que o que define é a instabilidade hemodinâmica. Perfeito. É uma questão de prova, não é um caso clínico. No paciente, eu ia ver, está saindo 350. O paciente está bem clinicamente? Só sangue que saiu? O que está acontecendo? Vamos fazer uma imagem? Às vezes dá tempo, que é prova. Indicação clássica de hemotórax. Faço toracotomia? Sim, por quê? Está saindo mais que 200 em horas consecutivas e saiu 1.700, é muito sangue. Tem que operar logo. Hemotórax maciço e hemotórax contínuo. Tem que operar os três. E aí, em 2023, ele avançou no conceito de toracotomia e perguntou uma coisa que ano passado eu falei na aula, eu falei nas revisões, eu falei em tudo que é lugar. Vai cair. Caiu em Higgs, SUS, ENAI, caiu no Brasil inteiro. E eu não fui ainda ver se os outros pessoas, médicos, cirurgiões, professores e outros lugares falaram sobre isso tanto. Porque é uma coisa especialista do cirurgião do trauma. O Grupo Medcoff falou várias vezes. Eu ensinei, detalhe por detalhe. O Grupo Medcoff é o melhor do mundo. Não sei porque vocês têm aula de tórax com cirurgião geral, aula de toracotomia com cirurgião eletivo, e aí não aprende toracotomia de reanimação, que é o que caiu na prova o tempo todo e que fez a diferença para vocês.
Toracotomia na sala de emergência ou toracotomia de reanimação, diferente da toracotomia de urgência. Toracotomia no trauma, toracotomia de urgência, drenei o tórax, está saindo muito sangue, o paciente está vivo, leva para o centro cirúrgico para operar. Toracotomia de reanimação na sala de emergência, o paciente vai morrer, não dá tempo de ir para o centro cirúrgico, eu opero. Geralmente é o paciente, lembra do nível de evidência 1A? Ferimento torácico, penetrante, com sinais de vida. Tá? Uma parada presenciada, uma iminência de parada. Letra A, hipotensão profunda, pressão arterial abaixo de 70, está morrendo o paciente, ou vai morrer. E um ferimento facada no peito. Sim. Ah, mas ele não parou ainda. Tudo bem. Você acabou de ler a questão, ele parou. Né? Parada cardíaca observada, ferimento por faca no peito, 25 minutos de RCP. Já foi, perdeu o ΔT. Não é um sinais de vida, né? 25 minutos já morreu faz tempo. Parada cardíaca observada, trauma contuso, 10 minutos de RCP, muito tempo. Trauma contuso, parada presenciada, parou agora, politrauma. Tá vivo? Você pode até fazer. 10 minutos é muito tempo. Parada cardíaca no pronto-socorro depois de um TCE. Nada a ver. Letra A. Gabarito. E é pra gente encerrar, últimas duas questõezinhas específicas. Sinais ultrassonográficos de colecistite aguda, exceto. Ele trocou incorreta por exceto. É a mesma coisa e é bem direto esse sinal ultrassonográfico. Colecistite aguda e inflamação da vesícula biliar. Precisa de 3 grupos de critérios. Um sinal local de inflamação, Murphy, dor abdominal, sinal sistêmico de inflamação, PCR elevada, leucocitose, e uma imagem. E na imagem eu tenho o quê? Murphy ultrassonográfico, líquido perivesicular, delaminação de parede, espessamento, cálculo impactado no infundíbulo, vesícula distendida, cálculo móvel, a mudança de decúbito, está mexendo, não é colecistite aguda, é colelitíase. Básico assim, não é fácil. E em 2023, essa aqui me apelou. Eu fiquei horas tentando entender, não entendi, mas dá para acertar. Caracterizam, para você ver que cai via biliar na urgência, cai exame, cai essas coisas. Então você estuda um pouquinho isso. Tá vendo comigo? Vamos revisar. Caracterizam contraindicações, não pode, abordagem intracística e pelo cístico, por dentro do cístico, para coledocolitíase na colecistectomia videolaparoscópica, exceto. Cara, que confusão. Eu fiquei horas para entender. Mas o que ele quer saber? Estou operando uma vesícula por vídeo. Colecistectomia por vídeo. Estou operando. E eu quero entrar pelo cístico, então eu vou abrir o cístico ou abrir a vesícula. Geralmente a gente abre o cístico, se der, para fazer uma colange intraoperatória, por exemplo. Eu vou abrir o cístico. Por dentro do cístico, eu vou abordar a coledocolitíase. Então, ele tem coledocolitíase, tem um cálculo. Eu fiz a colange intraoperatória, vi cálculo no colédoco. E por dentro do cístico, durante a cirurgia de vesícula por vídeo, eu vou tirar esse cálculo. Tentar tirar, lavar. Quando eu não posso fazer isso? Exceto. Quando eu não posso fazer isso? Ou, na verdade, quando eu posso, né? Até eu confundo. Quando eu não posso, quando eu posso. Você tem que ver. Quando que eu posso entrar pelo cístico? Ducto cístico calibroso. Melhor ainda, vai ser mais fácil, eu posso entrar. Cálculo intrahepático, lá para cima, eu não vou conseguir. Não posso, não chego. Cálculo maior que 1 centímetro. Um cálculo enorme no colédoco. Não vai dar para tirar. Não intracístico. E mais do que 8 cálculos. A coronografia tem 1 bilhão de cálculos. Também não vou conseguir tirar. Então a resposta é letra A. Difícil pra caramba essa questão. Ele apelou, mas você para, respira, separa as palavras e entende o que ele está falando. E olha o patinho feio. Né? Cálculo intrahepático, ruim. Cálculo grande, ruim. Muito cálculo, ruim. Ducto cístico calibroso, por si só não quer dizer nada. É só um ducto maior, dilatado. Melhor ainda. Questão difícil. Prova dos amigos. Amigues. Anatomia de hérnias, anatomia cirúrgica, via biliar e diverticulite, trauma de tórax, toracotomia e trauma abdominal e perioperatório remite. Estrelinha a mais se quiser, muito HDA, mas
Principalmente, entenda o jeito da prova, veja os temas quentes, faça flashcard, fluxograma, revisão e vá concentrado e calmo. A ansiedade, o nervosismo é o que mais atrapalha os alunos. Obviamente, todo mundo tem que estudar, tem que saber o que está acontecendo. Mas o diferencial maior é esse. Eu sou o Henrique, professor e coordenador da cirurgia. Espero que tenham gostado da revisão. Boa sorte, bons estudos, boa prova. E qualquer coisa é só mandar mensagem. Muito obrigado e até a próxima. Fala pessoal, todos bem? Muito prazer aí a revê-los. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Obregon, sou professor aqui do Medicop da disciplina de cirurgia do aparelho digestivo. Bom, eu venho trazer aqui para vocês um pouco das revisões agora para as provas de residência. Vocês que já se prepararam tanto, já fizeram o extensivo, o HIT, vamos agora então fazer a avaliação realmente de cada concurso, de cada prova, de forma mais individualizada, para que vocês cheguem completamente azeitados, prontos para poder fazer aquele concurso que você tanto deseja passar. E hoje a gente vai começar com a ANRIGS, a prova da Associação Médica do Rio Grande do Sul. E bom, essa prova é uma prova assim que ela tem questões muito objetivas, é uma prova que é um pouco difícil de enrolar, tipo, ela vai te dar assim as alternativas assim, você não vai ter muito para onde correr. Você sabe ou você não sabe o conteúdo, ela vai cair coisas assim muito específicas em termos de classificação, fator de risco para determinada doença, epidemiologia de tal condição, essa condição aumenta quantas vezes o risco para câncer. Então assim, é uma prova chata. A minha recomendação é, quer fazer ANRIGS? Faça as provas antigas e tenta pegar mais ou menos as nuances das estatísticas que eles cobram. Não vai dar para poder ficar realmente vomitando dados em cima de vocês agora. A minha intenção é realmente fazer vocês entenderem como que a prova comporta, o que são os principais temas que eles gostam de falar, para quando vocês chegarem lá, vocês estarem com a cabeça muito mais tranquila, beleza? Então assim, dos temas, vamos dizer, quentes, a prova que fala muito de via biliar, tipo, não tem como não dar realmente uma, sabe, caprichada em via biliar nessa revisão, porque é o tema que a banca mais gosta. Então, cisto de via biliar, a classificação de Todani, cara, essa é uma das provas que mais cobra esse tema. Eu já tinha falado no extensivo, a prova que mais gosta de cobrar Todani é a ANRIGS. Lesão iatrogênica das vias biliares é um tema muito cobrado também. As lesões císticas no pâncreas, em muitos concursos vem crescendo realmente em ordem de cobrança, mas a ANRIGS classicamente cobra bastante. Em termos de coloproctologia, um pouco de doença inflamatória intestinal, doenças orificiais, a fístula anal, hemorroidas, o câncer de canal anal, esse é um detalhe que costuma ser cobrado muitas vezes, o screening para o câncer coloretal, colonoscopia, os pólipos que tem a ver com fator de risco para câncer. E de aparelho digestivo alto, gravar bem. As complicações das gastrectomias, fístulas, fatores de risco para câncer gástrico, um tema bastante cobrado dentro do tema de câncer do estômago, as indicações para a cirurgia bariátrica e uma coisa que eles amam, divertículo de Zenker. Em esôfago, eles amam cobrar divertículo de Zenker. Eles cobram um Barrett? Cobram. Eles cobram eventualmente refluxo, acalásia? Cobram. Mas, cara, eles amam Zenker. E para fígado, eles gostam muito de carcinoma hepatocelular e de lesões focais, principalmente o adenoma hepático. Beleza? Então, e tem um bônus, a anatomia. Eles gostam de cobrar de vocês limites de estruturas anatômicas, o trígono de Hasselbalch, o triângulo de Calot, assim, nomes epônimos são coisas que são certas de cair na prova da ANRIGS. Fiquem de olho atento. Bom, de previsão, o que eu prometo para vocês é isso. Em algum momento vocês vão passar raiva. É uma prova de 30 questões, é uma prova que tem um baixo limiar de erro, é uma prova que vocês precisam procurar manter a calma. Então, ficou em dúvida de determinada alternativa na prova, você se preparou, você estudou, respira, toma um ar, volta, tenta refazer essa questão de novo depois. Não é uma prova para você fazer de cabeça quente, tá bom? A maior parte das provas não é para você fazer de cabeça quente, mas a prova da ANRIGS é especial nesse sentido. Se você vai com nervosismo, a sua chance de errar coisas que potencialmente você iria aceitar é maior. Então assim, gente, vamos começar a respeito de cistos das vias biliares, que é um tema muito cobrado pela banca da ANRIGS, é algo raro,
é algo que tem uma incidência muito baixa, mas assim, nas populações orientais, né, ela costuma ter uma penetrância maior, tem uma, assim, predominância maior no sexo feminino, em torno de 4 vezes mais em mulheres do que em homens. Muitas vezes são malformações detectadas na infância, mas às vezes elas podem assim ficar oligossintomáticas ou escondidas ao longo da vida e serem diagnosticadas na fase aguda. E aí já é uma situação mais complicada, porque geralmente é um paciente com longa colestase, com risco maior de já estar desenvolvendo uma cirrose biliar ou até mesmo câncer das vias biliares. Lembra, alguns cistos das vias biliares, não são todos, aumentam muito o risco de colangiocarcinoma, conforme algumas séries até em 20 vezes. Então isso é alguma coisa extremamente importante. A classificação de Todani é o que mais eles cobram, que é a classificação que leva em consideração realmente a localização e a distribuição dos cistos. Dessa classificação de Todani, os mais comuns na população é o tipo 1 e o tipo 4. E esses mais comuns estão associados à anomalia da junção biliopancreática. Vamos lembrar o que é anomalia da junção biliopancreática? Bom, gente, isso é uma das teorias hipotetizadas para a gênese dos cistos das vias biliares. Eles consideram que o canal biliar, que é o colédoco intrapancreático, e o virsum, eles se unem mais assim cedo do que deveriam dentro do pâncreas. Isso leva à formação de um canal comum e essa alteração de pressão dentro das vias biliares, bem como a mistura de secreções pancreáticas, acabam levando à ativação dessas enzimas fora realmente do intestino, aumentando o risco para processo inflamatório, para alteração, eventualmente assim, sabe, da morfologia local, inflamação e, por conseguinte, dilatação, levando a fatores de risco como câncer, estase biliar e por aí vai. Isso tudo, assim, é hipotetizado, não existe nenhuma afirmação de que essa é a causa, a gênese realmente por trás desses cistos, mas para esses cistos de tipo 1 e tipo 4, a gente nota que existe de fato essa malformação. Bom, essa é a classificação de Todani. Gente, eu vou tentar explicar para vocês de forma sucinta para que vocês entendam. Tipo 1 é mais frequente. O tipo 1 é a dilatação do hepático comum. É a dilatação do hepático comum, que pode ser desde a plaquelar, desde o hído hepático, ou mais baixa, desde abaixo do cístico. Pode ser sacular ou pode ser cística. Existe a subclassificação do tipo 1. A gente pode ver mais adiante. O tipo 2 é literalmente uma dilatação extrínseca à via biliar, como a gente vê aqui no desenho, e essa dilatação extrínseca à via biliar, o tratamento para ela envolve somente a ressecção desse cisto, sem a necessidade de manipular a via biliar principal. Essa é uma alteração mais comum em mais velhos e é muito rara. Cerca de 2% dos cistos das vias biliares são Todani 2. Todani 3 é a chamada colédococele. A colédococele, ela ocorre exatamente dentro do nível da papila, no nível mais ou menos do colédoco intrapancreático, quase já chegando realmente dentro do duodeno. E aí, nesse caso, o tratamento realmente é a marsupialização, é a excisão transduodenal deste divertículo. O tipo 4 são múltiplos cistos, mas com a seguinte diferença. O 4A vai ter dilatação intra e extrahepática. O 4B somente extrahepática. 4A acima do hído hepático. 4B somente abaixo. Beleza? O 4A de acima. Vamos ver se assim ajuda a recordar. E o tipo 5 é somente a dilatação da via biliar intrahepática, que quando é difusa, recebe um nome especial, que é de doença de Caroli. Tá bom? Beleza, gente? Vamos agora para o manejo. Eu queria colocar para vocês o Todani 1, que é o mais cobrado, porque a prevalência dele dentre todos os tipos de cistos, dentro de toda a classificação de Todani, é de 50% a 85%. Então, assim, ele é o mais comum de ser achado. O tipo 1A é o sacular, com anomalia da junção biliopancreática, viu? Ele tem a origem dele desde o hído hepático e tem essa anomalia da junção biliopancreática realmente. O tipo 1B, ele também é do tipo sacular, mas não tem essa anomalia da junção biliopancreática, ele é mais circunscrito. O surgimento dele geralmente é abaixo do cístico e acima do platô pancreático, o que permite, eventualmente no tratamento cirúrgico, você fazer uma ressecção mais econômica da via biliar extrahepática, o que tornaria essa bile digestiva menos difícil. E o tipo 1C é a dilatação de toda a via biliar num formato fusiforme. Beleza?
Para todos esses tipos, o tratamento é ressecção da via biliar e derivação biliodigestiva. Combinado? Bom, vamos para o próximo tema? Já acho que já deu um pouquinho para poder falar de cistos de via biliar. Seguinte, vamos falar um pouco de lesões iatrogênicas da via biliar. E qual é a principal causa? Colecistectomia. A colecistectomia é uma das cirurgias mais realizadas por cirurgiões gerais e do aparelho digestivo no Brasil. E existem muitos fatores que aumentam o risco de lesão de via biliar. As variações anatômicas, que a gente sabe que são muito frequentes nessa topografia. Muitas vezes são pacientes operados de urgência, num contexto de inflamação aguda, num contexto, muitas vezes, de inflamações recorrentes, aderências inflamatórias, fístulas. Então, isso aumenta risco. E a minoria dessas lesões, infelizmente, são detectadas no intraoperatório. Geralmente, o que acontece? O paciente vai lá, faz a cirurgia de vesícula e evolui com complicação no pós-op. Quando é uma complicação detectada precocemente, geralmente o paciente se manifesta com fístula biliar. É o paciente que surge com dor abdominal, que reinterna muito precocemente, aí na primeira semana do pós-operatório, acaba fazendo um exame de imagem, detecta líquido perihepático, funciona e descobre que nessa coleção era um biloma, ou eventualmente tem líquido difuso na cavidade, acaba sendo reoperado e vê realmente um colo peritônio extenso. A fístula biliar é a manifestação precoce. A manifestação tardia é a estenose cicatricial da via biliar, que pode ou não ocorrer tardiamente a uma fístula biliar. Às vezes o paciente não tem nada no pós-operatório mais precoce, mas mais tardiamente pode evoluir com estenose cicatricial. O paciente começa a aumentar canaliculares, fazer uma icterícia, faz eventualmente um episódio de colangite, começa a ter prurido, sintomas colestáticos. E o tratamento ele vai se basear de acordo com a topografia da lesão, podendo envolver tratamentos por via endoscópica ou tratamentos por via cirúrgica. Bom, o que a banca da Anhiggs gosta de cobrar? A classificação de Bismuth-Strasberg. E essa classificação, eu entendo, gente, ela é um pouquinho complicada, mas eu vou tentar torná-la palatável para vocês. Lembra que a gente tem do tipo A ao tipo E, e o tipo E, quero que vocês gravem, o E de estenose, é aquela parte do bismuth, que lembra até aquele bismuth do colangiocarcinoma. Lembra? O E1, ela é bem abaixo da confluência dos hepáticos, mais que 2 centímetros. O E2 é abaixo da confluência dos hepáticos, menor que 2 centímetros. O E3 está na confluência, mas assim, a comunicação entre os ductos é preservada. O E4, você perde a comunicação entre os ductos, e o E5 é a associação dessa lesão ao nível do hepático, juntamente com uma lesão do hepático posterior. Bom, isso é basicamente o tipo E. Tipo E de estenose, é o tardio. O A é as lesões precoces, viu? Então vamos gravar? A é o mais benigno. A é de tá tranquilo, tá tudo certo, geralmente o prognóstico é o melhor. Não é que tá tranquilo, mas vamos tentar trabalhar assim para vocês ajudarem a memorizar. Então, assim, o A pode ser uma fístula do ducto de Luschka, o A pode ser aquele clipe do ducto cístico que caiu. O A, geralmente, você vai resolver com medidas não cirúrgicas. Você eventualmente vai fazer uma drenagem percutânea da coleção, ou você vai fazer uma drenagem por via laparoscópica da coleção perihepática. O paciente faz uma papilotomia endoscópica. Essa papilotomia endoscópica passa um stent biliar por via endoscópica dentro do colédoco, direciona o fluxo da bile para dentro do duodeno, diminui a pressão na topografia da fístula e a fístula se fecha. E geralmente o paciente não vai evoluir com estenose cicatricial da via biliar. Tipo A tende a ser o mais benigno. O tipo B e o C, eu quero que vocês gravem ducto hepático posterior direito. Ducto hepático posterior direito é aquele que drena os setores mais posteriores do fígado, no lado direito, os segmentos 6 e 7. E lembra, gente, ele geralmente pode desembocar no ducto hepático direito, mas às vezes ele pode desembocar diretamente no hepático comum. Pode desembocar no cístico. Essa área de a variação anatômica é onde pode dar zebra. Então o B é o de bifei e clipei o cístico. Então B é de clipei. Cístico não, desculpa, o hepático posterior direito. O C é de cortei e caiu o bile. Beleza? Então o B é de bifei e clipei. Então assim, eu clipei o posterior direito, fica lá o posterior direito clipado sem drenar bile. Então você não vai ter fístula biliar. Você vai ter uma colestase do setor posterior direito do fígado. O C é de cortei e caiu bile. Então caiu bile, vai ter um colo peritônio lá, o paciente vai ter uma fístula biliar, vai ter manifestação clínica de fístula biliar no pós-operatório. Beleza? O D é de deu ruim. O D é de drama. E isso aí é quando você tem a lesão do hepático comum.
E na lesão do hepático comum vai ser mais complicado, essa geralmente acaba evoluindo para as estenoses cicatriciais, tá certo? E o tratamento de forma individualizada para cada um desses daí, a gente deixa, claro, mais bem especificado na aula de lesão de via biliar, a gente já sabe que tipos B em diante são cirúrgicos, cada um com sua tática estudada. Tipo A, muitas vezes você consegue fazer por vias não cirúrgicas. Beleza? Nem todo lugar vai cobrar a classificação de Bismuth de Strasberg, que esse aqui é um slide genérico que eu vou usar para muita revisão de vocês. Mas, a Anhiggs cobra. Revisem esta classificação para a prova de vocês. Bem, prevenção de lesão de via biliar. Primeiro faça a cirurgia bem feita. Tipo, vai operar uma vesícula, respeite a cirurgia da vesícula. Não trate a cirurgia da vesícula com desdém, porque você vai cair do cavalo. Então procure, se possível, confeccionar a chamada visão crítica de segurança, isolando as estruturas do infundíbulo da vesícula, o cístico, a artéria cística, deixando realmente todas essas estruturas bem identificadas. A colangiografia pode ser feita de forma a confirmar realmente a anatomia. Ela não previne lesão de via biliar, mas ela facilita a identificação de anatomias variantes. E, não consegui fazer visão crítica de segurança, cenário de caos, inferno na Terra, não dá para isolar nada. Tudo bem, a gente pode fazer o que a gente chama os bailout procedures, é o tipo, vou sair daqui e não quero problemas. Primeiro você pode fazer uma cirurgia chamada fundocística, que é o que a gente faz na cirurgia aberta. A gente vai dissecando do fundo da vesícula, do leito hepático, até chegar próximo do cístico e vendo se a gente consegue ir individualizando essas estruturas. Artéria cística, eventualmente o ducto cístico, consegue individualizá-lo do colédoco. Não consegui. Existem alguns caminhos. A conversão, que pode ser feita caso o cirurgião tenha realmente a dificuldade com a via laparoscópica, não tenha a situação melhor para terminar a cirurgia na via laparoscópica, não é demérito. Ou você pode realizar a chamada colecistectomia subtotal, porque mais vale deixar um toco de vesícula no paciente do que sair com um colédoco na sua mão. Então você pode abrir a vesícula e você pode fazer uma colecistectomia subtotal do tipo fenestrada ou do tipo reconstitutivo. Esse é um tema, que eu não duvido que vai cair em muito concurso esse ano, porque é algo legal e vem sendo cada vez mais cobrado. Bom, vamos agora para o próximo tema, que são os tumores císticos do pâncreas, para poder concluir bem aí as lesões, os temas das vias biliares e pâncreas. Bom, tumor cístico do pâncreas, vamos com os macetes? Vamos lembrar do extensivo, neoplasia cística serosa. Serosa da senhora, da idosa. É uma lesão geralmente multicística, que não tem local específico de predileção no pâncreas, pode acontecer em 40% das vezes na cabeça, 60% das vezes no corpo e cauda pancreática. A lesão pode ter uma cicatriz central, serosa central, e ela tem realce na ressonância. A gente tem aquele aspecto lá do favo de mel, que o Matheus brincou, o favo de mel que te leva para o céu, e sem maiores preocupações, não costuma malignizar. Geralmente o problema é quando cresce e gera sintomas. Se a pessoa é assintomática, idoso, muito idoso mesmo, a chance de evoluir com sintomas é baixa, a conduta geralmente é sem cirurgia. E lembrando, se a gente vai fazer um diagnóstico eventualmente diferencial por punção através de ecoendoscopia, geralmente a ressonância costuma ser muito categórica, sem marcador elevado dentro do cisto, porque é uma lesão serosa. O que eleva marcador no cisto são as lesões mucinosas. Então, beleza. Está aqui só para vocês verem. Essa é uma imagem do Radiology Assistant. A gente vê uma tomografia de abdômen, essa lesão multicística na cabeça pancreática, identificada por essa seta vermelha. E bem nessa seta vermelha você vê uma calcificação central, viu? Esse aqui é um aspecto muito curioso da neoplasia cística serosa. E olhando aqui para a peça cirúrgica, olha esse aspecto aí de bucha vegetal. Literalmente é isso, são vários múltiplos cistos pequenos, viu? E a calcificação aí bem ao centro da lesão. Bom, vamos agora para o mucinosa. O mucinosa, lembrar dos M's, mulher da meia-idade. Então, se a neoplasia cística serosa era a senhora, era a idosa, a mucinosa é a meia-idade. A senhora na faixa aí dos 50 anos, 60 e poucos. Quando você punciona o cisto, eventualmente numa dúvida diagnóstica por ecoendoscopia, você vai encontrar
marcador no cisto, você vai ter a elevação de marcadores, como por exemplo o CEA, porque é um cisto mucinoso. Cistos mucinosos elevam marcador no cisto. É um cisto que é mais distal, é mais para a cauda do pâncreas, então são cistos mais distais. E tem tendência à malignização, então é melhor operar, beleza? Esse aqui é fácil de recordar, vamos trazer aqui para vocês algumas características. Percebam, gente, olha, dê uma olhada nessa tomografia de abdômen. Aqui, a veia porta. Aqui, cabeça do pâncreas, colo, corpo do pâncreas proximal, cauda. Cauda, mais para cauda, um cisto unilocular. Se a gente for ver a atenuação disso, quando a gente coloca lá o ROI para poder ver as unidades Hounsfield, a gente vê que isso aqui não é um líquido tão tranquilinho, um líquido tão, sabe, fluido, um líquido mais espesso e pode apresentar microcalcificações na periferia, igual está mostrando aí nesta seta. Esse aqui é um achado muito característico de neoplasia cística mucinosa. E qual a conduta? Melhor operar, beleza? Então aqui para esse caso seria a pancreatectomia corpo caudal. Se não tiver suspeita de malignização, podendo se fazer eventualmente uma preservação esplênica. Bom, vamos agora para os demais tipos. A neoplasia sólido-cística pseudopapilífera, ou também conhecida como tumor de Frantz. Não tem macete. Não tem macete, mas fica calmo, porque é uma coisa assim, sabe, que é fácil de decorar. Sólido-cístico pseudopapilífero. Esse daí não é bem um tumor cístico, na verdade, não é cisto igual os demais que eu falei agora. Na verdade é uma lesão sólida, que pode apresentar algumas áreas de necrose, podendo apresentar áreas de liquefação, levando a esse aspecto que pode ser considerado cístico, viu? Ele é mais prevalente em mulheres jovens. Então lembra, seroso senhora, mucinoso meia-idade, Frantz, jovem, mulher jovem. É raro, bem raro. E mais comumente em corpo e cauda do pâncreas, assim como o mucinoso. E ele tem o potencial de gerar metástases. Ele não é aquele tumor maligno categórico, tipo igual é um adenocarcinoma de pâncreas, mas ele tem um potencial metastático. Ele não é uma lesão de boa, ele pode ser tratado como câncer mesmo, porque ele é. É um câncer menos agressivo, como um adenocarcinoma, mas tem potencial metastático. Então, conduta para ele é cirúrgica. Então aqui, gente, olha, vocês veem, essa aqui é uma imagem, realmente você vê, tipo, uma massa heterogênea, com áreas mais hipodensas, áreas mais hiperdensas, aqui bem volumoso na cabeça do pâncreas, até de fato distorcendo bem a anatomia, e ó, com metástases hepáticas, metástases inclusive com a mesma característica. Caso bem dramático de tumor de Frantz. E bem, vamos falar agora do mais importante, o mais cobrado nos concursos, o que mais provavelmente vão falar para vocês na prova da Anhiggs e nas demais provas no Brasil, o IPMN, a neoplasia cística intraductal, beleza? Ele tem uma prevalência equivalente entre homens e mulheres, geralmente na sexta, sétima década de vida, é mais comum na cabeça do pâncreas, lembra? Mucinoso, mais para cauda. Frantz, mais para cauda. Seroso, varia. Pode ser mais para cauda, mas também tem bastante na cabeça. IPMN é mais na cabeça. E o IPMN, gente, muito cuidado. Não sei quantos inbox eu recebo para poder tirar essa dúvida, mas vamos lacrar com essa dúvida de vez. Todo IPMN comunica com o Wirsum. Ele é intraductal. Essa comunicação pode ser indireta, se for um IPMN de ducto secundário, essa lesão pode nascer no Wirsum, quando é um IPMN de ducto principal, viu? Os IPMNs de ducto principal, eles têm uma associação muito maior com câncer. Tanto é que se a gente for ver, os critérios de Fukuoka, de certa forma, quase sempre levam a gente já a indicar cirurgia para os IPMNs de ducto principal. Mas assim, vamos tentar aprender o Fukuoka de um jeito dinâmico, de um jeito intuitivo, para vocês não terem problema na hora da prova. Então, bora lá. Só mostrando para vocês aqui a diferença. Esse é o IPMN do ducto principal. A lesão está nascendo dentro do ducto de Wirsum. O IPMN de ducto secundário, que é o branch duct, que é o IPMN, ele nasce aqui nas ramificações do Wirsum e ele se comunica com o Wirsum. Entenderam? Bom, esse aqui é o critério de Fukuoka. Meu Deus do céu, olha esse tamanho desse fluxograma. Não vou recordar isso nunca. Eu entendo, quando eu fui estudar para minha prova de R+, eu tive essa mesma percepção. Mas vamos ver primeiro.
Primeiro que vocês têm que gravar é os estigmas de alto risco. O que é estigmas de alto risco? São 3. 3 estigmas de alto risco que, se você achar, vai considerar a cirurgia sem pestanejar. Um é icterícia obstrutiva. O paciente com icterícia obstrutiva tem um achado de PMN na cabeça do pâncreas, você por si só já deve considerar a cirurgia. 2. Nódulo mural no IPMN que tenha realce nos estudos de imagem, ressonância magnética. Então, assim, o nódulo mural ele tem mais que 5 milímetros, maior ou igual a 5 milímetros, ele tem realce, é igual a considerar a cirurgia. E dilatação do virsum maior que 1 centímetro. Por isso que os IPMNs de ducto principal vão para a cirurgia. Porque se o virsum já dilata de 1 centímetro para mais, já é indicação cirúrgica. Por isso, gente. Porque quando nasce no virsum, a correlação com o câncer é muito maior. Entendeu? Então, olha, icterícia obstrutiva, nódulo mural, que é uma área sólida na parede do cisto, maior que 5 milímetros, ou um ducto pancreático principal maior que 1 centímetro, é igual a cirurgia. Não tem um desses? Beleza, então você vai avaliar se ele tem os chamados worrisome criteria, os critérios de preocupação. Ou tem um critério clínico que é pancreatite. Pancreatite é um critério clínico. O critério de imagem é a lesão cística tem mais ou igual a 3 centímetros de tamanho, tem nódulo mural e tem realce, mas ele é menor que 5 milímetros, tem espessamento na parede do cisto, eventualmente já vê que é um cisto mais espesso. O virsum está dilatado, mas não é 1 centímetro, está entre 5 e 9 milímetros. Você tem alguma mudança no calibre do ducto principal e o pâncreas distal está atrofiado. Linfonodomegalia, CA199 sérico aumentado, marcador aumentado é critério de preocupação? Não é um estigma de alto risco, porque lembra, CA199 não é um marcador câncer específico, gente. E se o cisto cresce mais que meio centímetro em 2 anos. Se tiver qualquer um desses critérios, você faz um ultrassom endoscópico e você avalia. Se no ultrassom endoscópico o nódulo mural, pela mensuração, for maior que 5 milímetros, ou tiver suspeita de estar envolvendo o ducto principal, ou você faz uma punção e na citologia vem suspeita ou conclusão de malignidade, você considera a cirurgia. De maneira geral, o paciente tem algum critério de preocupação e tem mais que 3 centímetros de lesão, a gente tende até a considerar a cirurgia, sobretudo esse paciente jovem, que vai ter que ficar longo período em acompanhamento. Cistos menores, você pode acompanhar com exames de imagem, que podem alternar tomografia, ressonância magnética, conforme ao diâmetro da lesão, tá bom? Essa terceira linha, eu acho menos provável de ser cobrada de vocês. Aqui eu acho que já é uma coisa mais assim, sabe, aprofundada, mais pente fino. O que vai cobrar para vocês é isso aqui, estigma de alto risco e critério de preocupação. Estigma de alto risco são aqueles 3. Esses aí, cirurgia. Critério de preocupação, ultrassom endoscópico. É isso que vai cobrar de vocês. Estigma de alto risco é icterícia obstrutiva, nódulo mural maior que 5 milímetros e virsum maior que 1 centímetro. Teve algum desses aí? A questão vai dar para vocês? Cirurgia. Critério de preocupação são os outros. E se tiver ultrassom endoscópico? E se tiver alguma outra característica preocupante no ultrassom endoscópico e o cisto maior que 3 centímetros num paciente jovem, que você vai ter que acompanhar por longo período, considerar a cirurgia nunca vai ser errado, tá bom? Beleza. Vamos agora para o próximo tema. Vamos sair um pouquinho de vias biliares, vamos falar um pouco de doença inflamatória intestinal, vamos falar de coloproctologia. Bom, gente, doença inflamatória intestinal é um tema que cada vez mais vem sendo explorado nas provas. Cirurgião tem medo, porque é um tema muito clínico, é um tema que envolve muita nuance, assim, sabe, peculiaridade, que muitas vezes o tratamento não vai ser cirúrgico, que quando tem um tratamento cirúrgico, o tratamento pode ser complexo, que pode complicar. Então vamos colocar para vocês, gente. As causas, por si só, são muito misteriosas, são vários fatores levados em consideração, fatores genéticos, fatores de microbioma, fatores alimentares, tudo isso daí tem associação com a gênese da doença inflamatória intestinal, que é uma doença do qual a gente acaba, nosso próprio organismo, atacando o trato gastrointestinal e até com manifestações gastrointestinais. Então vamos pegar alguns flashcards para poder ajudar a recordar. Então, ó, Crohn. Crohn é acometimento transmural, acomete toda a espessura no trato digestivo, então não vai só mucosa.
vai subir mucosa, muscular, serosa ou adventícia, podendo inclusive levar a comportamentos chamados penetrantes, né? Ele pode penetrar de fato toda a espessura, levando à fistulização. Ele pode levar, por atividade inflamatória extensa, a estenoses, viu? E ela comete todo o trato gastrointestinal, literalmente, da boca ao ânus. Então, é um acometimento muito mais assim, em extensão possível. E é um acometimento que geralmente é por áreas salteadas, não costuma ser contínuo, viu? Então isso daí geralmente é o que a gente pode ver. As áreas mais acometidas é o ilho terminal e o seco, viu? Geralmente aí mais de 40% das vezes é a área acometida. Pode ter doença perianal também, pode ter associação de algumas outras regiões. A retocolite ulcerativa não, é um envolvimento da mucosa, majoritariamente e geralmente contínuo, exceto se já é um paciente em tratamento prévio, porque aí você pode ter áreas de cicatrização intermeadas com áreas doentes. Mas no paciente virgem de tratamento é um acometimento contínuo e geralmente é de distal para proximal. Então, uma proctite, proctossigmoidite, proctossigmoidocolite, pancolite, beleza? Podendo apresentar ainda até o que a gente chama de a ileite de refluxo, a backwash ilearis, beleza? E você pode apresentar envolvimentos mais severos, em maior profundidade, quando você tem casos mais graves, como a colite aguda grave ou a colite fulminante, que aí realmente você vai ter um envolvimento maior em termos de espessura da parede, mas isso aí são detalhes mais aprofundados. Bom, olhando aqui agora para achados de patologia. No Crohn a gente vai ver aquele aspecto lá das pedras de calçamento na mucosa, que a gente vai até recordar mais para frente. A gente vai ter aquela mesenterite, aquele envolvimento das alças intestinais pelo meso, a gente chama isso de fat wrapping. E na biópsia, no anátomo patológico, vai ter a presença de granulomas não caseosos. E lembra, gente, envolvimento perianal pode acontecer aí em ordem de 15 a 40% dos pacientes com Crohn. Na retocolite ulcerativa, à medida que a doença vai se prolongando ao longo dos anos, ou em termos de gravidade, o intestino vai perdendo um pouco da sua morfologia de raustrações, então fica o intestino mais tubulizado. A gente chama isso de aspecto de cano de chumbo, lead pipe sign. E em torno de até 30% dos pacientes com retocolite podem precisar de cirurgia em algum momento da vida, por atividade de doença não controlável por medicação ou por evolução, com displasia e câncer coloretal. Na biópsia, a presença vai ser de, geralmente, criptite, viu? Esses detalhes aqui, gente, não são categóricos. Isso aqui é flashcard, viu? É para vocês recordarem mais ou menos as pequenas nuances aí das doenças para vocês não terem confusão na hora da prova. Vai por mim, dá para gastar fácil dias aqui falando de doença inflamatória. Bom, isso aqui é aquele aspecto do fat wrap. Você vê que, tipo, o mesentero literalmente abraçando a alça intestinal, que está espessada, inflamada. E esse aqui é o aspecto das chamadas cobblestones, das pedras de calçamento, onde você vê aqui as áreas realmente doentes, com áreas eventualmente de pseudopólipos. Aqui mais para frente teria áreas de epitelização normal, porque são áreas salteadas. E isso aqui lembra muito essas pedras de calçamento, essas ruas aí, vamos dizer, de paralelepípedo. Quem já é de cidade pequena conhece. Bom, paciente com a retocolite de longa duração acaba perdendo o padrão de raustrações do intestino grosso. Então é isso que a gente vê geralmente. Olha, esse intestino grosso aqui no caso, o cólon descendente, todo tubulizado, sem raustrações, a espessura é realmente menor. E isso é um marcador realmente de uma doença de longa duração, de um processo inflamatório muito arrastado que acaba levando à perda de morfologia. Beleza. Só mostrando aqui para vocês alguns detalhes, lembrando assim que para casos da doença de Crohn estenosante, você pode ter tratamentos que vão ser de fato medicamentosos, mas quando a estenose é por fibrose e não por atividade inflamatória, a atividade inflamatória foi controlada e o paciente tem uma estenose em alguma parte do tubo digestivo que é sintomática, clinicamente significativa, com clínica de obstrução intestinal, ela acaba se tornando cirúrgica. E nessa situação, você pode promover eventualmente alguma ressecção, se for alguma área pequena, alguma área não passível realmente de plastia, ou se forem múltiplas áreas e tiver um espaço adequado entre elas, você pode fazer o que a gente chama das chamadas stenoplastias ou estricteroplastias, evitando grandes ressecções intestinais e evitando uma das principais complicações temidas, que é um desenvolvimento de síndrome do intestino curto, viu? Só se por algum acaso cair esse termo para vocês na prova, vocês saberem o que é. Na sequência,
algo que pode ser falado tanto no contexto da retocolite ulcerativa, quanto também no contexto da polipose adenomatosa familiar. Quando você precisa, de fato, fazer uma ressecção completa do intestino grosso e do reto, a chamada proctocolectomia, você pode criar um reservatório ileal para se comportar tal qual fosse o reto. A gente chama isso da chamada bolsa ileal. Ela permite, de fato, alguma complacência que dá conforto, dá qualidade de vida do que seria eventualmente uma anastomose ilioretal direta, o paciente iria viver sentado no vaso, e ela tem geralmente esse formato em J. Existem outras morfologias que são feitas, mas essa acaba sendo a melhor adotada, viu? A gente pode fazer isso daí para casos de pancolite, do paciente que de fato não teve um bom controle com tratamento medicamentoso, ou realmente no paciente que desenvolve displasia e câncer. Seriam cenários, eventualmente, da indicação realmente da bolsa ileal. Bom, isso foi muito superficial, viu, gente? Se tem gente que realmente tem dúvidas adicionais sobre o tema, recomendo que voltem ainda sobre essa aula, porque é muita coisa para ser falada. Mas eu acho que se forem cobrar, vão cobrar isso para vocês da prova. Beleza. Doença hemorroidária, cara, doença hemorroidária cai pra caramba aí, graças a Deus, porque é um tema, meu, que dá pra vocês tirarem de letra, cara. Fiquem tranquilos. Doença hemorroidária, a gente entenda. Hemorroida, todos temos. As hemorroidas fazem parte da anatomia do canal anal. Elas podem ser internas, quando estão acima da linha pectine, e podem ser externas, quando estão, de fato, na área revestida por anoderma, realmente na borda anal. Bom, as hemorroidas internas, elas têm papel inclusive na continência das fezes. Então, assim, elas são de fato estruturas importantes. A doença hemorroidária é quando as hemorroidas acabam tendo uma degeneração do seu estroma conjuntivo, dilatação das vênulas, levando realmente a uma sintomatologia. Geralmente sangramento, o prolapso, pode acontecer trombose hemorroidária aguda. E a gente lembra muito da classificação de Gallagher para a doença hemorroidária interna. Então, gente, não existe grau para doença hemorroidária externa. É doença hemorroidária externa e ponto final. Doença hemorroidária externa não tem prolapso, porque ela já nasceu fora do canal anal. Ela já nasceu abaixo da linha pectínea. A doença hemorroidária interna, não. O grau 1, a gente vai ver mais para frente, mas é aquela hemorroida que sangra, mas não prolapsa. O grau 2 é aquela que prolapsa, mas volta ao término do esforço evacuatório. O grau 3 precisa de uma ajudinha, uma manobra digital, e o grau 4 não volta para dentro. Antigamente, para a doença hemorroidária interna se definia, o grau 1 e 2 era tratamento clínico, o grau 3 e 4 era tratamento cirúrgico. Hoje a gente sabe que é mais individualizado. Existem novas técnicas que, além das hemorroidectomias convencionais, permitem também o tratamento com menor dor pós-operatória, porém algumas delas com algum grau maior de recidiva, que é a hemorroidopexia com um grampeador, onde você faz a excisão de uma faixa de mucosa sem tirar a anoderma. A gente tem um nome mesmo para isso, que é o PPH, que é o nome do insumo geralmente utilizado para você usar o grampeador. E existe a chamada desarterialização com mucopexia, que é onde você faz realmente uma sutura, onde você liga de fato a artéria que nutre o coxinho hemorroidário e você faz toda uma pexia da mucosa, elevando ela para dentro do canal anal, e de resolver nessa parte do prolapso. Existe realmente o THD ou o Endopex, que também são os materiais utilizados, por isso aqui o Rzinho de marca registrada. Bom, então aqui, gente, de forma objetiva, o paciente tem sangramento, é um prolapso pequeno ou redutível, você pode fazer procedimentos ambulatoriais, como as ligaduras elásticas ou escleroterapia. Ou, se o paciente não tiver possibilidade disso, as técnicas não excisionais, como por exemplo um THD. Bom, esse aqui é importante falar para vocês, porque caiu no ano passado. Colocou lá uma contraindicação para você fazer uma ligadura elástica, e é no paciente com coagulopatia. Porque a ligadura elástica é ótima, uma hemorroida grau 2 lá, um paciente sintomático, com sangramento, prolapsinho pequeno, no ambulatório você faz, resolve, o paciente fica com pouca dor. O que acontece? Passa aí uma semana e pouco, cai o leito da ligadura, porque a área fica esquemiada, e isso acaba caindo. E quando cai o leito dessa ligadura, se o paciente tem alguma diátese hemorrágica, alguma coagulopatia, o cara sangra de chocar. Então, assim, você não pode fazer isso no paciente cirrótico, por exemplo, com plaquetopenia. Você não pode fazer isso no paciente que faz uso de anticoagulante oral. Para esses casos, a gente acaba preferindo as chamadas técnicas não excisionais, porque a gente faz realmente a ligadura dos vasos
e isso daí não vai cair e deixar uma capa de uma escara depois lá para poder sangrar. Então, esse é um tema que eu acho que é possível de ser cobrado. Prolapso maior, tipo, você geralmente recomenda cirurgia, porque a cirurgia acaba sendo melhor para você paliar esse grande prolapso. Mas se for uma técnica que tenha excisão de onoderma, vulgo hemorroidectomia clássica, seja ela Milligan Morgan ou Ferguson, o ideal é que você tem que preservar as pontes mucosas. Isso eu vou explicar para vocês depois. E é claro, o paciente tem componente externo sintomático, porque às vezes a hemorroida pode formar aquelas faixas zonas de pele, os chamados plicomas hemorroidários, que podem ser sintomáticos, causar prurido, causar desconforto, dificuldade na higiene anal. Ou mesmo, o paciente pode ter trombose hemorroidária aguda, e a trombose hemorroidária aguda não resolveu com o tratamento conservador, porque sim, a primeira linha da trombose hemorroidária aguda ainda é tratamento conservador, aí você parte para hemorroidectomia convencional. Foi claro? Espero que sim. Então deem uma olhada aqui em alguns desenhos. Essa aqui é a classificação de Gallagher. É aquilo que eu falei para vocês. Olha, o grau 1 não prolapsa. Tanto é que essa imagem aqui é a retrovisão de uma colonoscopia. O grau 2 prolapsa na evacuação, mas volta para dentro assim que a pessoa termina o esforço evacuatório. O grau 3 tem que dar uma ajudada com o dedo, tem que empurrar para dentro. E o grau 4, meu, fica para fora o tempo inteiro. Esse grau 4 aqui, horroroso, circunferencial, gigante. E nota, esses aqui fora, gente, são chamados skin tags ou plicomas. Viu? Esse vermelhinho, esse roxinho aqui são as hemorroidas internas prolapsadas. Mas olha, essa pele aqui que está acompanhando as hemorroidas é o componente externo, que pode ser sintomático. Viu? Nesse caso aí, realmente pode acabar sendo uma indicação de abordagens até combinadas. Você pode eventualmente fazer uma hemorroidopexia com um grampeador para poder tratar esse grande prolapso, vai ficar todos esses plicomas que depois você pode ressecar. Vai fazer com que não fique uma área cruenta muito grande. Bom, isso aqui é o material para você fazer a ligadura elástica. Aqui, ó, um anoscópio, uma fonte de luz e literalmente esses pequenos elásticos aqui que você utiliza um aplicador para poder colocá-la. É uma técnica excelente para pequenos prolapsos, para pacientes que têm sangramento, quando você realmente quer tratar esse paciente no ambulatório com pouco desconforto. Mas lembra, contraindicação é a coagulopatia. Paciente coagulopata não faz ligadura elástica. Bom, vamos falar aqui das técnicas excisionais. Tem as técnicas com excisão de enoderma, você precisa tirar enoderma junto. Tem a técnica de Milligan Morgan, que você deixa aqui realmente um leito aberto, um leito cruento no final da cirurgia, e a técnica de Ferguson, que você fecha realmente esse leito da ressecção depois. Viu? O que é importante para todas essas duas técnicas? Você tem que preservar as pontes mucosas. Você viu, meu, aqui foi uma bela hemorroidectomia, imagina a hemorroida que estava aqui. Mas aqui, ó, tiraram 3 mamilos, mas nota que entre um mamilo e outro, tem faixas aqui da transição mucocutânea. Então você precisa preservar essas chamadas pontes, porque se você não preserva essas pontes entre um mamilo hemorroidário e outro, aumenta o risco de estenose de canal anal. Uma complicação muito ruim, deletéria para a vida do paciente. E outra complicação, é claro, eventualmente incontinência anal. Bom, falando das técnicas não excisionais, essa aqui é a hemorroidopexia com grampeador, o chamado PPH, e esse aqui é um dos anoscópios utilizados para você fazer a desarterialização com mucopexia, tá certo? Onde você dá os pontos de fato para você obliterar o suprimento sanguíneo das hemorroidas. Beleza, falamos de hemorroida, vamos falar um pouco de fissura anal. Fissura anal é a perda da continuidade do enoderma que vai distal à linha pectínea. E são várias as causas para fissura. Pode ser um trauma anal, a evacuação, a pessoa está com o intestino preso, vai evacuar, será que ela brita, rasga, ou pessoa que faz coito anal receptivo. Isso acaba levando a uma laceração desse enoderma, expondo realmente a camada muscular que está logo abaixo. E essa camada muscular ela é repleta de terminações nervosas sensitivas. Por isso que dói pra caramba. É incrível como um cortezinho pode causar um transtorno na vida da pessoa. Existem causas secundárias, que é doença de Crohn, câncer e ISTs. As causas primárias, que é o trauma anal, elas geralmente ocorrem na linha média posterior, é onde o enoderma acaba sendo mais frágil e acaba rompendo. E existe uma coisa muito importante aqui que é o ciclo da cronificação. A pessoa tem esse trauma anal e reflexo tem dor. Essa dor leva a uma contração reflexa do esfíncter anal interno. E levando essa contração reflexa, o paciente acaba tendo dificuldade para evacuar,
acaba tendo obstipação, as fezes vão ficando mais duras, mais secas. Quando vai evacuar, acaba realmente machucando, e isso perpetua a injúria. E além disso, um esfíncter constantemente contraído não vai permitir a passagem de sangue. E essa passagem de sangue não sendo possibilitada, diminui a chance de uma cicatrização adequada, o que leva à cronificação. Fissuras anais agudas, o tratamento é isso, tem que regularizar o hábito evacuatório, tem que literalmente deixar o paciente sem esforço para evacuar fezes amolecidas, com tratamento com laxativos, e geralmente a gente propõe algum relaxamento químico do esfíncter anal interno. Como a gente faz isso? A gente faz com medicações tópicas, o diltiazem, eventualmente, algum outro bloqueador de canal de cálcio. Alguns pacientes podem tolerar, outros não. Os que não toleram, porque às vezes pode dar cefaleia, a aplicação da medicação, você pode fazer uso da toxina botulínica, que é uma tática ok. Vamos dizer assim, o equivalente a uma esfincterotomia química, que você aplica lá no ânus do paciente e tem uma duração lá de alguns meses. A cirurgia, você pode considerar para o paciente que tem a fissura anal crônica. A fissura anal crônica não vai ser aquele cortezinho limpo, vai ter aquela papila hipertrófica, vai ter aquele plicoma sentinela. E aí, geralmente, você pode escolher entre fazer a esfincterotomia lateral interna, que tem uma taxa de resolução maravilhosa, é ótimo, muitos pacientes ficam satisfeitos, mas tem um risco relativo de incontinência anal. E às vezes alguns pacientes preferem fazer só a fissurectomia e aplicar toxina botulínica, que também é uma alternativa. Tá bom? Beleza! Então, tá aqui, só botei só esses pequenos 2 detalhes aí da fissura anal crônica, que é a plicoma sentinela e a papila anal hipertrófica. E é isso. Vamos agora falar um pouquinho de abscesso anal. O abscesso anal ele pode ser primário, ele geralmente se gera através das criptas anais que ficam na região da linha pectínea. As chamadas criptas anais têm essas glândulas de Chiari e acabam de fato tendo realmente uma proliferação bacteriana, um ambiente com hipersecreção de muco, que se essas bactérias elas penetram para além dessas criptas anais, elas acabam formando infecções piogênicas. E existem também causas secundárias, então doença de Crohn, o câncer, isso pode de certa forma levar à formação de abscessos anais, e aí no caso não é uma origem primária. Um quarto desses abscessos anais geralmente pode evoluir para fístula anal, que é esse processo infeccioso gerar uma comunicação anômala do interior do canal anal para a pele, tá bom? E a fístula anal pode envolver, de certa forma, o complexo esfincteriano. E isso é muito complicado, porque se você trata inadequadamente, beleza, você resolve a fístula, mas você deixa o paciente incontinente. Você deixa o paciente literalmente com o ânus estragado. Não tem outra palavra para definir isso daí. Então, por isso que é complexo. Dependendo do trajeto, ele pode não envolver esfíncter, como essa fístula superficial aqui, onde o tratamento acaba sendo só uma fistulotomia. Ele pode envolver só o esfíncter interno, mas preservar o externo, a chamada fístula interesfincteriana. Essa, você pode sim fazer uma fistulotomia, afinal de contas você vai estar com o esfíncter externo preservado e você vai fazer basicamente a secção somente de parte do esfíncter interno, isso vai preservar ainda a capacidade de continência do paciente. Onde que a coisa começa a encrespar? A partir desse 2 aqui. A gente está falando aqui da classificação de Parks. Então, superficial, tipo 1 interesfincteriana, tipo 2 é o tipo transesfincteriano. O transesfincteriano, quando ele acomete maior que 1/3 do esfíncter anal externo, a fístula passa a ser uma fístula complexa. E fístula complexa, você não vai basicamente seccionar só o trajeto. Se você secciona só o trajeto, você aumenta o risco de incontinência. Então aí, para esses casos, começa a entrar aqueles tratamentos estagiados, eventualmente a passagem de um sedenho não cortante, a resolução do processo infeccioso e o tratamento futuro. Aí você poderia pensar no lift, no retalho miocutâneo. Tem, eventualmente, situações que o colega pode realizar a fistulotomia com esfincteroplastia. Tem, eventualmente, a situação agora de novas técnicas, VAFT, laser e por aí vai, colas de fibrina, materiais até mais rebuscados, como células tronco-mesenquimais. Isso tudo, não vou entrar em detalhes com vocês. E por fim, o que pode ter aqui também, o tipo supra-esfincteriano e o tipo extra-esfincteriano. O tipo extra-esfincteriano, na maior parte das vezes, são fístulas secundárias. Porque você vê, ó, ela está nascendo fora realmente aqui da linha pectínea, fora da região das criptas anais, ela nasce acima. As fístulas extra-esfincterianas são complicadíssimas e geralmente são fístulas secundárias, beleza? O que cai? O que cai é isso aqui, a prevalência.
Isso caiu na prova do ano passado. A mais comum é a interesfincteriana. Na sequência, trans, na sequência, supraesfincteriana e, por fim, a mais rara de todos, a extraesfincteriana. Beleza? É isso que vai cair para vocês. Não vai cair esses percentuais, só saibam a ordem de prevalência, se eu acho que vão cobrar de vocês sim. Beleza. Coisa que pode ser cobrada, cara, os caras adoram. A regra de Good Sol Salmon. Em toda regra, a gente sabe que tem suas exceções. Mas, de certa maneira, se as fístulas possuem trajeto anterior, e elas estão a menos de 3 centímetros da borda anal, ou seu orifício externo, geralmente seu trajeto é radial. Se são fístulas posteriores, geralmente são trajetos curvilíneos que vão para a linha média posterior. Onde está a exceção? Quando o orifício externo da fístula ele é anterior e está a mais de 3 centímetros da borda anal, geralmente isso aí é uma fístula posterior com um trajeto complexo, que cruza a linha média de posterior para anterior, como está esquematizado exatamente aqui. Foi claro, pessoal? Beleza, vamos para o próximo tema. É muita coisa, gente, desculpa. Não dá para poder ficar priorizando assim, nossa, tudo isso aqui pode cair para vocês. Vamos falar um pouquinho de SEC de canal anal. SEC de canal anal é um tumor que nasce realmente no canal anal funcional mesmo, na transição do reto baixo para o meio externo, e ele guarda como principal fator de risco a infecção pelo papilomavírus humano, o HPV. E o HPV, muita gente vai ter contato. Estima-se aí que, tipo, em torno de 70% da população adulta já pode ter tido algum contato com algum HPV na vida. E não é uma coisa basicamente restrita a pessoas que fazem coito anal receptivo. Então, muitas vezes, pessoas que nunca o fizeram têm uma certa prevalência até de apresentar. Mas nem todo mundo desenvolve, graças a Deus. Primeiro porque a maior parte dos HPVs não costuma ser carcinogenética, acaba gerando a formação de condilomas ou às vezes nem de certas lesões. Mas existem alguns sorotipos, a gente lembra dos tipo 16, 18, que acabam tendo correlação com câncer. E esses acabam precisando ser acompanhados. Existe o fator imunossupressão, então pacientes que têm a co-infecção com HIV, pacientes transplantados, que têm uma imunossupressão, por assim dizer, pacientes com algumas doenças, vamos dizer assim, hematológicas, autoimunes, com uso crônico de imunossupressores, tabagismo, isso acaba levando a aumento do risco para a formação do câncer de canal anal, que é o carcinoma espinocelular. A prevenção é você tratar realmente, você acompanhar realmente a população de maior risco com a anoscopia e a citologia anal, podendo se fazer ou não um exame com um colposcópio, com magnificação, caso você tenha uma citologia suspeita. Para essa população é interessante fazer a genotipagem do HPV, porque se for um HPV de risco alto, você vai aumentar a sua tendência de acompanhar esse seu paciente. Pacientes que têm HPV de risco baixo, você tende a ficar mais tranquilo. E importante, vacinação. Tratamento? Doença locorregional, você faz a ressonância de pelve, você faz o toque retal, você vê, olha, não tem metástase à distância, uma lesão restrita ao canal anal. O tratamento é quimio-radioterapia com intuito definitivo. Lembra lá do Nigro, desde a década de 70. E se a doença persiste, ou ela tem resposta completa, mas recresce, aí o tratamento passa a ser a amputação abdominoperineal de reto com colostomia definitiva. Ok? Bom, próximo tema, rastreio populacional para câncer coloretal. Vamos falar aqui um pouquinho a respeito de achados de colonoscopia e como eles podem ser interpretados. A começar pelos adenomas, que são realmente as lesões com potencial carcinogenético mais encontradas. Então a gente coloca, a pessoa achou um adenoma, 1 a 2, e a histologia dele é tubular, e ele tem um diâmetro menor que 1 centímetro, e é tudo baixo grau, nova colonoscopia em 5 ou 10 anos. Agora, você tem mais de 3 adenomas, 3 a 10, ou um deles tem histologia vilosa, ou um deles tem mais que 1 centímetro, ou um deles tem uma displasia de alto grau, você já começa a encurtar esse intervalo aí para 3 anos. Isso é ressecção completa, né? Mais que 10 pólipos, segmento colonoscópico precoce, menos que 3 anos, geralmente a gente faz daqui a 1 ano. Viu? Histologia serrilhada, ela tem uma correlação com o desenvolvimento de câncer coloretal, inclusive isso cobrou
a respeito de pólipos que tinham associação com câncer, e a resposta era adenoma viloso e pólipo céssio-serrilhado, a via dos adenomas, das lesões serrilhadas para se transformar em câncer, ela é mais rápida do que a via adenoma-carcinoma. Então você tem que diminuir o intervalo entre colonoscopias. Pólipo hiperplásico, pólipo inflamatório, não tem risco maior associado, esquece, não muda em nada seu acompanhamento do seu paciente. Pacientes que têm antecedente familiar de primeiro grau com câncer coloretal antes dos 60 anos de idade, ou 2 familiares de primeiro grau com câncer coloretal, independente da idade, primeira colonoscopia aos 40 ou 10 anos antes do diagnóstico do outro familiar mais jovem. Quer um exemplo? Vamos supor, fulano de tal, a mãe teve câncer coloretal aos 47 anos. Aos 37 anos deve ser feita a colonoscopia do parente de primeiro grau. Pacientes de baixo risco. O termo melhor correto é risco moderado. Baixo risco não é uma coisa que existe, isso é um tema até bem peguinho. Mas vamos considerar, a pessoa que não tem antecedente familiar, pessoa que nas colonoscopias de rastreio nunca apresentou nenhuma alteração severa, chega aos 75 anos de idade, ou é uma pessoa que não tem uma expectativa de vida longa, menos de 10 anos de expectativa de vida por demais comorbidades, considere parar o rastreio. É importante você falar da interrupção do rastreio, tem idades que já não se beneficiam mais. Vai chegar um vozinho de 80 anos com um marca-passo, você vai fazer um preparo de cólon, ele vai desidratar, vai apresentar distúrbio eletrolítico, vai ficar confuso, vai cair, vai bater cabeça, sangrar a cabeça. Não faz colonoscopia desse vô, se for por motivo de rastreio. Tá bom? Se tiver sintomatologia que motive a realização do exame, sim, mas não. Se não tem nenhuma outra indicação, não solicite colonoscopia. Isso é uma prática. Beleza? Coisas que podem ser colocadas. Familiares com câncer hereditário. Então, polipose adenomatosa familiar. Você tem algum parente de primeiro grau, você geralmente encaminha para teste genético, ou a partir dos 10 a 12 anos você faz retossigmoidoscopia anual. É claro que, se dado momento ao longo deste segmento essa pessoa nunca apresentou o surgimento de pólipos coloretais, essa pessoa vai poder eventualmente ser elencada para o rastreio habitual. Mas, em mundo ideal, o ideal seria fazer o teste genético. Lynch. Lynch, gente, lembra que a gente vai ter aquela questão dos critérios de Amsterdã, a mudança das enzimas de reparo. A gente que deve fazer o rastreio como? Através de teste genético ou iniciando colonoscopia completa, anual ou a cada 2 anos, a partir dos 20 aos 25 anos, viu? Então você teve aquele antecedente de 2 gerações acometidas, parente de primeiro grau, idade antes dos 50 anos, você vê lá a imunohistoquímica da biópsia do parente, realmente tinha padrão de Lynch mesmo, o rastreio começa dos 20 aos 25 anos. E doença intestinal inflamatória. O paciente tem mais de 10 anos de diagnóstico de Crohn ou retocolite, e esse paciente nunca teve remissão endoscópica, sempre apresentou assim, achados de atividade de doença em colonoscopia. Não é, vamos dizer assim, o mais alto nível de evidência, mas é extremamente recomendado por especialistas que você mantenha colonoscopias com intervalos reduzidos e biópsias sistemáticas, porque esses pacientes têm risco maior de displasia e câncer com relação à população geral, tá bom? Beleza. E se o pólipo vem câncer, chamado pólipo degenerado, quando que a gente tem que pensar em esse paciente vai precisar ir para a cirurgia? Margem comprometida, invasão linfovascular. Se você tem um acometimento em profundidade maior que 1 milímetro, ou seja, um SM2, a histologia é moderadamente ou pouco diferenciado, ou se tem mais ou 2 de budding, que são chamados brotamentos. Esses aqui são indicações para cirurgia. Muito cobrado nos concursos, viu? Dando continuidade, vamos falar um pouco das complicações das gastrectomias, e assim, das complicações chamadas agudas mesmo. As principais são as fístulas ou deiscências anastomóticas, né? O paciente pode se apresentar instável e instabilidade, meu paciente está chocado, cara, é igual a cirurgia. Não tem conversa. O paciente está estável e de repente aparece um débito bilioso no glande, você vai individualizar o tratamento. Primeiro você vai tentar descobrir de onde é essa fístula. Você institui jejum, começa antibiótico, faz o exame de imagem para poder avaliar exatamente onde que esse dreno está alocado. Eventualmente você pode avaliar se tem uma coleção localizada, um tratamento percutâneo, se for uma fístula que está dentro do tubo digestivo mesmo, no trânsito alimentar, um tratamento endoscópico, mas lembrando, uma das principais complicações das gastrectomias é a fístula do coto duodenal,
e é mais cobrada. E lembrando, gente, nas reconstruções em Y de Roux, o coto duodenal está fechado, então esse coto duodenal não tem contato realmente com o trânsito alimentar. Então, muito provavelmente, se essa fístula de coto duodenal está dirigida, ela deve acabar fechando. Agora, é uma fístula de mais alto débito, e o paciente está evoluindo realmente com acúmulo de líquido em cavidade, aí provavelmente vai ser necessária a reabordagem. Mas a reabordagem vai envolver provavelmente direcionar melhor essa fístula, tratar melhor esse trajeto fistuloso, viu? O problema grande está aqui, ó, no esôfago jejunal quando tem gastretotal. Porque quando o paciente faz gastrectomia total, esôfago jejunal cicatriza pior do que uma gastrojejunal. E essa fístula está bem no trânsito alimentar. E aí, aquele paciente que você vai lá, faz o teste do azul, lá no 7º dia do pós-operatório, sai azul pelo dreno, você faz um ED, você vê o escape de contraste pelo dreno. O paciente está estável, você vai manter o paciente com sonda nasoenteral, a sonda nasoenteral vai estar lá alocada lá distal, essa anastomose não vai estar caindo, secreção alimentar na cavidade, e aí você pode individualizar se esse paciente vai precisar fazer a passagem de uma prótese endoscópica, de um vácuo endoscópico, ou mesmo fazer uma drenagem percutânea, caso tenha uma formação de coleção. Bom, gente, é isso. De fístula de coto duodenal, gente, lembrar que ela é mais prevalente, pode acontecer entre 1,5% a 5% das gastrectomias. Tem uma morbidade de 75% e uma mortalidade estimada de 15%. Ela é mais comum nos tumores distais do estômago, porque você tem que fazer uma gastrectomia puxando mais para o piloro, você liga mais a vascularização da região, então fica um pouquinho mais isquêmico esse coto duodenal. E se bem drenado e sem líquido livre, é conservador. E lembrando, gente, a esôfago gástrica é multifatorial, ela é preocupante, ela tem elevadíssima mortalidade e se o paciente estiver estável, você pode considerar tratamentos conservadores aliados a abordagens endoscópicas. E o queridinho da vez é o vácuo, beleza? Bom, vamos falar agora das complicações chamadas crônicas das gastrectomias, que são as estenoses anastomóticas, são possíveis complicações crônicas. Pacientes que tiveram, por exemplo, cirurgia bariátrica, que tem brechas de mesentério, podem apresentar as chamadas hérnias internas. Então tem a hérnia de Petersen, que ocorre geralmente entre a alça alimentar e o mesocólon transverso. Você tem a brecha da enteroenteroanastomose, que é a união da alça alimentar com a alça biliopancreática. Você tem uma brecha de mesentério que pode levar a um espaço de herniação. Ou se você faz uma passagem da alça alimentar por via transmesocólica, a brecha do próprio mesocólon transverso. Algumas coisas podem ser cobradas, isso eu acho que é menos provável, mas, por exemplo, síndrome de antro retido, o paciente faz aquela gastrectomia por úlcera péptica, mas o antro estava eventualmente muito aderido no processo inflamatório, você não conseguiu retirar todo o estômago, você não fez o grampeamento no nível da primeira porção do adenal, então tem antro piloro retido lá. E aí o paciente vai fazer úlcera péptica persistente, mesmo pós-gastrectomia. E isso é uma complicação realmente possível. Já foi cobrado recentemente na prova da Unifesp. Gastrite alcalina de refluxo e síndrome de alça aferente estão muito associadas à reconstrução a Billhoff-2. Lembra, a reconstrução a Billhoff-2 fica com um coto duodenal fechado e é uma gastroenteroanastomose a mais ou menos uns 40 centímetros do tríceps. Nisso, você vai ter a passagem de secreção biliopancreática dentro dessa gastroenteroanastomose. Isso pode levar à formação de uma gastrite alcalina nesse coto gástrico remanescente. E isso tem algum potencial carcinogenético. Os pacientes que fazem B2 têm um risco maior para câncer de coto gástrico. Por isso que devem ser acompanhados. E por isso que a gente não tem indicado mais tanto, só em casos muito selecionados. E síndrome da alça aferente, que é quando você tem uma obstrução da alça biliopancreática antes da gastroenteroanastomose, seja por aderência, quinque em acotovelamento, e em dado momento você vai gerando distensão, 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 dor, até o momento que essa distensão é resolvida, tem um influxo enorme de bile para o coto gástrico, a pessoa vomita bile igual a menina do exorcista e melhora da dor. Beleza? Próximo tema. Fatores de risco de câncer gástrico. Calma, galera, eu juro que tá acabando. Então vamos lá. Coisas que podem ser cobradas para vocês. Eles gostam muito de falar de fator de risco. Cara, câncer gástrico sempre vão cobrar. Eu quero que vocês fiquem muito de olho, porque existe o peguinha clássico da Henriques, que é falar do pólipo de glândula fúndica, que não tem nada a ver com câncer gástrico. O pólipo que tem a ver com câncer gástrico é o adenoma. E além disso, o que tem a ver? A gastrite crônica trófica e a infecção por H. pylori,
Obesidade, doença de refluxo, porque tem associação com câncer da transição esôfago-gástrica. A dieta, os alimentos ultraprocessados e embutidos. Cirurgia gástrica prévia, sobretudo B2. A anemia perniciosa, deficiência de B12. Adenoma, não tem nada a ver com pólipo de glândula fúngica e condições hereditárias, especialmente a mutação do CDH1, que produz a ecaderina, está associada com câncer gástrico hereditário, e nesse caso pode haver o benefício da gastrectomia profilática, e a síndrome de Lynch, dentre outras doenças hereditárias. E, dando continuidade, indicações para a cirurgia bariátrica. As indicações para a cirurgia bariátrica já estão muito bem estabelecidas, isso desde 2019, que é o IMC maior ou igual a 40 sem qualquer comorbidade associada, maior ou igual a 35 quando tem comorbidades causadas ou potencializadas pela obesidade, aí são várias, hipertensão, diabetes, apneia obstrutiva do sono, refluxo e por aí vai. E IMC acima de 30, quando você tem o diabetes insulino independente sem controle há mais de 2 anos. E a pessoa começa a apresentar complicações se você não tratar esse diabetes. A pessoa começa a apresentar complicações macro e microvasculares. Começa a apresentar risco de dano renal, risco de retinopatia. Para esse caso, mesmo tendo IMC maior ou igual a 30, a cirurgia metabólica pode ser um bom negócio. E recentemente, novos guidelines americanos estão querendo motivar as sociedades brasileiras a propor novos critérios de indicação no Brasil. Isso talvez pode ser cobrado, a gente vai ter agora, mais recentemente, os congressos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, mas a tendência é baixar o sarrafo. IMC maior ou igual a 35 mesmo sem comorbidades e IMC maior ou igual a 30 no diabetes tipo 2 sem controle clínico. A única coisa é que aquele do IMC de 40 vai passar a ser 35 para todos. Isso está tendendo a querer surgir. Pode ser que até, vamos dizer, a data da sua prova isso mude. Só fique atento. Quais técnicas a gente escolhe? Então vamos lá. A gente sabe que aqui, bem estabelecido no Brasil e determinado pela ANS, a gente tem o sleeve, que é a gastrectomia vertical, e o bypass. O sleeve, valores menores de MC. A gente sabe que abaixo de MC 45, os desfechos de perda de peso são muito semelhantes entre as duas técnicas. O diabetes não insulino dependente, paciente que tem maior reserva pancreática, aquele paciente que tem pouco tempo de diagnóstico de doença, pacientes policomórbidos, pacientes que fazem uso de múltiplas medicações, onde o desvio do trânsito intestinal pode interferir na absorção. Imagina, o paciente tem transplante renal, vai tomar os imunossupressor dele com bypass, vai alterar toda a absorção. Ou o paciente que eventualmente é muito idoso, extremo de idade, vai precisar tomar esse anticoagulante, vai alterar tudo. O paciente que é muito jovem vai ficar a vida inteira com bypass, vida inteira com desvio de trânsito intestinal, com risco de osteoporose, de hipovitaminoses. Então, lembra aqui dos fatores que levam a gente a favorecer a gastrectomia vertical. E o bypass, valores maiores de IMC, especialmente quando tem superobesidade, IMC acima de 50, o DM2, insulino dependente e resistente ao tratamento, e doença do refluxo. Lembra, doença do refluxo, ela pode ser potencializada com a gastrectomia vertical. Embora exista a discussão técnica do pessoal deixando aí um cotinho de fundo gástrico para fazer uma mini fundoplicatura nos pacientes com gastrectomia vertical, isso tudo é teórico e ainda está em objetivo de estudo. Na prática, é refluxo, é igual a bypass, tá bom? Ok, Zenker. Zenker, muito cobrado na RIGS. É uma coisa que vocês vão ver de disfagia intermitente orofaringe. O paciente tem um engasgo, ele broncoaspira, o paciente idoso de 7ª ou 8ª década de vida, tem bafo de defunto e geralmente a fisiopatogenia está associada à hipertonia do músculo cricofaríngeo, que é o esfíncter esofagiano superior, e uma área de fragilidade, que é chamada de triângulo de Killian, que fica bem na parede posterior da faringe, levando à formação desse divertículo que é falso. Ele não tem todas as camadas, ele tem somente a mucosa adventícia e dá esse aspecto aqui. Fica o represamento aqui do contraste visto no ED e o paciente pode apresentar aqui com broncoaspiração. Aqui ó, o bronquiofonte direito aqui bem demonstrado. O paciente deu umas broncoaspiradinhas aí, viu? Bom, o exame ideal para você avaliar as dimensões do divertículo da topografia é o EED. A endoscopia, ela acaba sendo utilizada junto, mas lembrando, o paciente tem que ficar de olho contra resíduo alimentar, pelo risco de broncoaspiração, e ela tem que ser feita com muita delicadeza, porque se você faz um falso trajeto por dentro do divertículo, você pode perfurá-lo. O tratamento pode ser endoscópico, e acaba sendo um tratamento de eleição em pacientes com maior comorbidade, em divertículos menores, onde você faz uma miotomia, o uso de grampeador cortante realmente, para você seccionar as fibras do músculo cricofaríngeo,
Ou quando você tem divertículos maiores, que você precisa de fato excisá-lo, você faz através de uma cervicotomia, com a miotomia do crico faríngeo associando-se a ela ou uma diverticulectomia com grampeador, ou você faz a apexia do divertículo de cabeça para baixo, para evitar que ele volte a ficar se reenchendo com alimentos. Beleza? Aqui nós já falamos de fatores de risco para câncer gástrico. Vamos falar agora um pouquinho de carcinoma hepatocelular. Pequena falha minha aí, não reparem, mas vamos dar sequência. Carcinoma hepatocelular, lembra do principal fator de risco. Qual é? Cirrose. Qual outro que não pode nem sempre estar associado à cirrose? É a hepatite B. O rastreio no cirrótico, ultrassom a cada 6 meses. Geralmente aqui no Brasil, associado à alfa-fetoproteína. Em algumas sociedades, a alfa-fetoproteína já viu que não está mais tão levado em conta como era antigamente. O quadro clínico, se é por rastreio, é assintomático. Se o paciente descobre já com sintomas, geralmente a piora da disfunção hepatocelular. E o que eu gosto de falar para vocês? A variante fibrolaminar do CHC. A Henrigues ama falar de CHC fibrolaminar. E lembrar, são pacientes jovens, sem cirrose, não produz alfa-fetoproteína, não tem predileção por sexo. A lesão é circunscrita, ela é melhor delimitada, com cicatriz central, sem realce tardio, e a biópsia ela é sempre necessária, porque ela lembra muito a hiperplasia nodular focal. Tem até a cicatriz central, gente. Então é isso. Nessas lesões muito grandes, que existe a dúvida realmente entre a hiperplasia nodular focal, você às vezes precisa fazer a biópsia mesmo. E isso, cara, cai. É uma decorebinha, mas que a Henrigues ama. Então vamos lá, gente. Vou colocar para vocês, mas de maneira muito sucinta, vocês já viram isso aqui na aula de CHC, que a gente tem o estadiamento da Barcelona Clinic. E que a gente sabe que o CHC muito precoce, que é aquele nódulo único menor que 2 centímetros, child A, ECOG 0, você pode fazer a ablação, se ele está distante da via biliar principal ou de grandes vasos, você tem a condição de ablar, ou você pode ressecá-lo se o paciente for um bom candidato à cirurgia. O muito precoce, que é o nódulo único, ou menor ou igual a 3 nódulos menor que 3 centímetros, o paciente é child A ou até B e ECOG 0, você avalia. É um nódulo solitário, o paciente é bom candidato para cirurgia, tem plaqueta boa, mel de baixo, não tem hipertensão portal? Ótimo, você vai para cirurgia. Não, você vai considerar o paciente para transplante. E aí você avalia, o paciente tem condições de ser encaminhado para transplante? Porque pode ter contraindicações. Se tiver, vai para transplante. Se não, você pode fazer uma quimioembolização, que é uma intenção, vamos dizer, não curativa, mas permite você ter um controle da doença e tentar transformar esse paciente, vamos dizer, candidato a transplante ou mesmo a cirurgia, ou, se for possível, tratamentos ablativos. Estágio B, que é a doença multinodular, no paciente Child B e com ECOG 0. Bom, a quimioembolização, ela não é um tratamento curativo, ela é paliativo, mas que dá uma sobrevida global mediana aí de até 30 meses, ou a primeira linha, antigamente era o sorafenib, agora virou o atezolizumab e bevacizumab, que aumenta um pouquinho mais a sobrevida. Estágio avançado, quando o tumor já tem invasão vascular, ou metástase linfonodal, ou metástase à distância, é quimioterapia, é a primeira linha atezolbeva, ou segunda linha, o sorafenib, que continua, e aí as terceiras linhas acho que é muita coisa para a gente ficar falando. E estágio terminal, que é cuidados paliativos. O paciente já Child C, performance de metástases muito baixa, maior ou igual que 3, e a sobrevida geralmente é baixa. Beleza? Terminando, vamos falar agora de adenoma hepatocelular. Eu não vou falar dos demais subtipos aqui de lesão focal hepática, porque a gente já está falando muita coisa. Lembrar, adenoma tem forte relação com contraceptivo, tem forte relação com o uso de hormônios, tem forte relação com obesidade e com síndrome metabólica. É uma lesão que pode complicar, pode apresentar sangramento ou ruptura e pode apresentar fator de risco para malignização. O aspecto na imagem heterogêneo e varia conforme o subtipo molecular. Lembra, gente, até, vamos dizer, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha um detalhamento tão, assim, sabe, importante a respeito dos adenomas. A gente se pautava muito no tamanho
para indicar o tratamento. Hoje a gente sabe que existem os subtipos moleculares. A gente lembra do HNF1-alfa, que é o subtipo esteatótico. Então, a sequência sem fase, fora de fase, T1 com supressão de gordura, a gente vai conseguir definir essas lesões que têm um padrão esteatótico, um padrão que nas supressões de gordura elas tendem a ficar menos, sabe, realçadas, e isso geralmente está associado com uma lesão de melhor prognóstico. O HNF1-alfa é mais bonzinho. O subtipo inflamatório vai ter aquele halo de hiperintensidade na periferia, ou mesmo em toda a lesão, e a gente lembra lá do sinal do ATOL, que é realmente aquele aspecto das telangiectasias na periferia, que aí realmente pode ter associação com sangramento, pode se envolver mais sintomático, e os demais subtipos não vão ter um padrão de imagem típico, viu? Lembra, isso aqui caiu na Henrigues. Não vai dizer que, ai, Carlos, você não falou, eu não sabia que ia cair. Mano, isso aqui é um dos poucos lugares que cobrou essa parte do subtipo. Malignização e beta-catenina. O adenoma hepatocelular, que tem associação com a via da beta-catenina ativado, tem associação com malignização. São todos? Não. É os do exon 3. É que é mais difícil você conseguir fazer esse sequenciamento. Mas na prática, você vê lá adenoma, beta-catenina, você já vai falar sobre provavelmente cirurgia devido ao risco de malignização. E mais recentemente, a gente tem o subtipo Sonic Hedgehog, que foi verificado uma associação forte com sangramento. Tratamento. Homem é igual a cirurgia. Não tem conversa. Homem é igual a cirurgia. Mulher, geralmente suspende a contraceptiva e avalia. Está menor que 5 centímetros, acompanha. Está maior ou igual a 5 centímetros, avalia. Olha, é HNF1-alfa? Acompanha, que geralmente é bonzinho, aquele aspecto esteatótico na imagem. Agora não, é uma lesão meio central, o aspecto não é sugestivo de HNF1-alfa, biopsia. A biópsia é preocupante ou a localização da lesão é favorável? Opere. Beleza? Fique atentos. Sempre costuma cair, por exemplo, sangramento e ruptura. Na situação aguda, a conduta é suporte, transfusão, UTI e, achou lá o foco do sangramento na imagem, na tomografia, embolização por radiologia intervencionista vascular. O pessoal vai lá, pela artéria hepática, chega no ramo que vai para o adenoma e emboliza. Tardio, 3, 6 meses repete a imagem e se tiver lesão viável, você resseca, tá bom? E por fim, anatomia. É aquilo que eu falei, gente. Fiquem de olho em como os vasos são abordados em determinada cirurgia, que é uma questão peguinha no passado sobre câncer de pâncreas. E era um câncer de pâncreas distal que invadia a artéria esplênica. Cara, a artéria esplênica vai junto. Não tem indicação de neoadjuvância para câncer de pâncreas distal. Então a ideia era realmente, essa estrutura, o que eu faço? Vai junto ou não vai? Isso é legal vocês saberem. Regiões anatômicas, então trígono de Calode, Hasselbalch, os seus limites, as chamadas tríades de sinais semiológicos, então o nódulo de irmã Maria José, a tríade de Borchardt, da hérnia do volvo gástrico, isso são coisas que vão bem. Então assim, vejam as provas antigas e façam flashcards para poder ajudar a memorizar. Eu sinto que aqui a gente já está excedendo muito tempo, então preciso realmente priorizar algumas coisas. Isso aqui é vocês olharem as questões antigas, tá bom? Bom, vamos falar um pouco de questão, né? Finalmente, depois de 1 hora e quase 20 minutos falando a respeito de teoria, vamos falar um pouco de questões para vocês verem como cair na prova. Beleza. Henrigues 2023. Considerando a variante fibrolamelar do carcinoma hepatocelular, assinale a alternativa incorreta. Eu falei. Cai, gente. Lembrar. Desenvolve-se sem a presença de cirrose? É bem circunscrito? Tem cicatriz central? Não fala. Tem. Não produz alfa-fetoproteína? Sim. É mais indolente? Não. Eles só, vamos dizer, tem alguns desfechos melhores que o CHC da forma clássica, porque o paciente é jovem e geralmente não cirrótico. Mas não é uma lesão indolente, é agressivo. Se não tratado adequadamente, mata. Tá bom? Então essa é a alternativa incorreta. Na sequência, é fator de risco associado ao aumento do desenvolvimento de câncer gástrico, exceto. Cara, eles adoram isso, é uma questão muito bate-pronto. São 30 questões assim do tipo bate-bola, jogo rápido. Então, olha, é para você descobrir o que é fator de risco de câncer gástrico e o que não é. A resposta é o incorreto. E baixo consumo de gorduras ou proteínas, sim, a dieta ocidental, rica em processados, fator de risco.
Cirurgia gástrica prévia? Sim. Gastrite crônica trófica ou atrofia gástrica? Também é. Pólipo de glândula fúngica? Meu, eles amam esse PECA. Amam. Isso aqui já caiu mais de uma vez. Homem de 50 anos apresenta-se com lesão em canal anal. Biópsia mostra carcinoma de células escamosas. SEC. Estadiamento clínico mostra lesão de 2 centímetros, sem envolvimento linfonodal ou metástase a distâncias. Qual a abordagem preconizada? Ressecção local com margens amplas, ou seja, você vai ressecar tudo, inclusive o complexo esfincteriano do seu paciente, deixando ele incontinente com risco de recidiva. Não. Ressecção abdômeno-perineal? De cara, meu, uma colostomia definitiva, vai amputar o ânus da pessoa. C. Ressecção anterior baixa. Ressecção anterior baixa é a excisão total do mesorreto. Beleza, vai tirar o reto e vai ficar o canal anal, que é onde está o tumor. D. Quimiorradioterapia definitiva. É esse o tratamento padrão, gente. SEC de canal anal é quimiorradio definitiva, que tem respostas patológicas completas, altíssimas. Vai muito bem. Então, esse é o tratamento padrão. E em caso de recrescimento ou de resposta incompleta, aí a conduta seria a B, a ressecção abdômeno-perineal. Mas não essa é a conduta de cara. Considerando um adenoma hepatocelular, assinale a alternativa correta. A. É mais comum em mulheres idosas? Não, mulheres no menacme, jovens, porque tem inclusive a influência dos hormônios femininos. B. Adenomas múltiplos estão associados ao uso de contraceptivos orais combinados? Não. Eu não mencionei, mas tem associação com as glicogenoses. C. As lesões com mutação da beta-catenina devem ser sempre ressecadas, independente do tamanho. Não vamos nem falar de Exxon, mas vamos considerar isso aqui. Beta-catenina, considerar câncer. E é isso aí. Para a banca foi isso. E letra D, tratamento cirúrgico preconiza ressecção com margem de 2 centímetros. Não, preconiza ressecção. E é isso. Tem que ressecar completa a lesão, não existe margem, até porque não é preemptivamente, isso não é um câncer. Tá bom? Considerando a neoplasia mucinosa papilar intraductal do pâncreas, o IPMN, são estigmas de alto risco, high risk stigmata, exceto ducto pancreático principal maior que 1 centímetro, é high risk stigmata. Componente sólido, aqui não mencionou, maior que 5 milímetros com realce, é o high risk stigmata. Icterícia obstrutiva? É. Qual que não é? A linfonodomegalia. Meu, isso aqui é Fukuoka, tipo, escancarado para vocês. Cai desse jeito. Beleza? São passíveis de tratamento por ligadura elástica quais hemorroidas? Lembra, ligadura elástica é aquele prolapso que não é tão grande, naquele paciente que tem sangramento, então é hemorroida interna. Então esquece aqui, hemorroida externa, você vai botar um elástico em área inervada por anoderma, o cara vai te xingar por uma semana e vai te xingar mais tempo ainda depois que esse elástico cair? Não, esquece. Hemorroida interna. E tem que ser prolapso menor. Hemorroidas internas, graus 2 e 3. Seria uma contraindicação se tivesse coagulopatia. Sobre a classificação de Strasberg, botaram um S a mais para lesões de vias biliares. É correto afirmar que, toda perguntando a respeito do tipo E, é de estenose. A gente comentou, mas vamos recordar. Estenose do tipo E5 é aquela combinada. Envolve a anatomia aberrante do ducto hepático direito, sim, vai ter o ducto posterior com a lesão do ducto aberrante, correto. E preservação do ducto hepático comum? Não. Vai ter a lesão combinada. B. Estenose do tipo E3 ocorrem na confluência, mas preserva. É isso. Você vê que a B e a C se contrapõem? Então, assim, se você, às vezes, não sabe, olha as alternativas. Essa aqui dava até uma margem para SUT. Olha, a B e a C, elas são literalmente antagônicas. Ou é uma ou é a outra. A gente sabe que o tipo E3 ocorre na confluência, mas preserva realmente a comunicação entre o ducto direito e o ducto esquerdo. Essa é a resposta correta, a letra C. Bem, pessoal, é isso. Finalmente a gente está chegando ao final. Relembrem bastante temas de anatomia, vascularização, regiões anatômicas e epônimos, manobras semiológicas vão cair para vocês e muitas vezes ver as provas anteriores vão te ajudar. Cuidado, são questões curtas e objetivas e apenas 30 questões. O limiar para erro é baixo, então é necessário ter calma. Tá certo? Bom, é isso. Desejo bons estudos a vocês. Um grande abraço. É isso aí, espero que você tenha aproveitado bastante esse raio-x da banca. É hora de lapidar o conhecimento. Você que é medicófero já tem uma base muito sólida. E agora, o que a gente vai fazer? Aqueles ajustes de rota final baseado nas instituições com que vocês mais sonham. Então fica ligado que assim como esse raio-x da banca foi feito, a gente vai fazer mais vários ao longo desse final de ano para a sua preparação. Vamos com tudo, que é só o começo.